Fala, moçada! Presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter. Acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza, né? E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão Black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber, de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão Black, tá? Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed. O QR Code está aqui, ó. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o melhor para traders e mesmo os que tem podcast também, vem aqui também convidar aqui, os caras são convidados aqui hoje, igual vai ser hoje, né? Esses caras aí fazem uns podcasts aí, sabe? Esse cara hoje que tá aqui na minha frente aí, costuma fazer uns podcasts e tal, enfim, aquele negócio meio esquisito, né? Enfim, mas o melhor é aqui, não é, Sasaki? Ah, não sei não, viu? Eu não faço podcast não, sou convidado, viu? Com participação, o negócio é vir aqui, ajudar a bater nos caras e tá tudo certo. E tá bom. Tá tudo bom. Tá bom. Tá bom. Mas você não vai falar que nós é o melhor, não? Não, por enquanto não. Gente, câmera, pode cortar só pra mim aqui, fechou? Pode deixar só comigo Deixa aqui. O cara que ele é profissional. Deixa com nós aqui, corta só pra mim, o Sasaki já vai colocar ele lá de fora. Você não manda em mim, eu falo o que eu quiser. A hora E que eu hoje, quiser. inclusive, você tá japonês, você tá demais, né? Nossa senhora. Hoje, inclusive, acho que vocês já perceberam, né? Temos uma figura icônica aqui do meu lado, né? Também conhecido como Caio Sasaki. Foi o seu episódio, foi o? Qual 78? 78? Acho que foi isso, eu não lembro muito bem não. 78, então, pronto. 76, foi alguma coisa um assim. desses episódios. Digita aí, Caio Sasaki, inclusive. É o homem que, gente, ele não trabalha, tá? Ele não trabalha. Não, ele tem atividades no dia a dia, né? Arrumar banheira. Eu sou tipo o pai do Cris, eu tenho mais de um trabalho. Isso, exatamente. Mais de um trabalho. Que se ele te contar o que é, você vai falar que não é trabalho. O homem ganha dinheiro por osmose quase, né? Opera lá pela Smartbot, tem um portfólio de robô e deixa os robôs se virar lá. Enquanto isso, ele vai fazer outras coisas da vida. Isso aí. Mas só porque o robô trabalha, quer dizer que eu não sou trader? Eu vi um cara falando isso. É mesmo? Não, nada a ver. O cara que é trader tá na frente da tela, sofrendo. Eu falei, seu arrombado, então louco. Que se foda, então não sou trader sofredor não. por natureza, sai fora, Deus me livre. O negócio é ganhar dinheiro. Exatamente, foda-se. Fala sério. Gente, sem mais delongas, vocês viram que a resenha aqui hoje tá braba, né? Inclusive, se você não seguiu o nosso canal, clica aqui, ó, no botão inscreva-se, segue o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? O Instagram do Caio Sasaki, Caio_Sasaki. Caio_Sasaki, vai aparecer aqui na sua tela agora. E segue a gente no Instagram também, @OsTradersPodcast. Bom, nós estamos aqui zoando, falando que o cara aqui da frente faz uns podcasts. É meia boca lá também, mas depois vocês veem lá o que vocês acham. É meia boca, já tô falando pra você. Mas tem uns caras bons que vai lá. É tipo aqui, nós é meia boca, mas os convidados é bom. Inclusive ele, né? O podcast é ruim, mas ele é bom. Vamos lá, o Alisson vai me matar. Seguinte, hoje o nosso convidado, ele ficou muito conhecido, aparecendo literalmente, né, num dos primeiros, podemos dizer que é um programa de TV? Num formato TV? Sim. Não é? Isso. Ficou muito conhecido, inclusive aparecendo nesses programas, né, e ele não só aparecia, afinal de contas ele é analista, é trader, né, tá acostumado a lidar com um bando de maluco lá de manhã, que faz umas perguntas cabulosas, é um âncora, ele é um âncora. Exatamente, é o âncora, é o William Bonner. É o William Bonner do mercado financeiro. Você poderia dizer que ele é o William Bonner do trading? Mas você podia mandar, né, um boa noite. Ele parece um pouco, não parece? Vocês ocidentais são todos iguais. É isso, eu não aguento. Meu Deus do céu. E, gente, sem mais delongas aqui, hoje, inclusive, o nosso convidado tem um apelido. É apelidado carinhosamente de Amazonas. Exato. E ninguém vai saber, inclusive, por quê. Ele vai contar pra nós. É uma curiosidade, né? É uma curiosidade, né? E ele aceitou o nosso convite aqui prontamente, inclusive, aqui por intermédio do nosso amigo Caio Sasaki aqui. Apesar de que a gente tem um brother em comum, inclusive, um cara que já até gravou com nós aqui, né? Vulgo Gorila? Vulgo Gorila, né? Um abraço. Gorila, o cara diferente, se vocês não lembrarem dele aí, tem um episódio dele também, episódio dele comigo. E, cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui, poder compartilhar a sua experiência com a gente, um pouco da sua história. Bom, eu que agradeço o convite, salve pra todo mundo que tá aí assistindo, obrigado novamente, um prazer, e o motivo é bem óbvio, né, do apelido, mas acredite se quiser, tem muita gente que pergunta isso.
com frequência, né? Entre os malucos que você É comentou. porque tem as Amazonas são guerreiras, né? É que Às não é o vezes meu caso, você, né? não. Não, Vai saber, né? já vamos tirar isso da frente, já né? vamos desmistificar Mulher algumas Maravilha, coisas. alguma coisa Já, assim, não já, tem já, nada a já, ver. já vamos desmistificar algumas coisas aí? Vou Porque esclarecer Amazonas isso. nasceu lá? Eu sou de Manaus, exatamente, Tá. capital do Amazonas. Nasci e cresci lá boa parte da minha vida e outra parte eu fiquei bom tempo também em Roraima, Boa Vista. Tá. E aí eu, nessa trajetória, principalmente depois que eu mudei para Boa Vista, que eu comecei a conhecer o mercado financeiro, fiz 18 anos e eu, antes disso, né, antes de me tornar maior de idade, eu já pensava assim, pô, quero investir na bolsa, não sabia o que era, não fazia ideia. Mas a gente se via em filmes, né, tipo, sempre tinha uma figura ali que era o cara que investia na bolsa e esse cara, na maioria das vezes, nunca era um lascado, né? Eu falei, bom, então acho que o que tem em comum deve ser investir na bolsa. Mas aí eu comecei a estudar, 18, 19 anos, eu juntei um dinheirinho e comecei a tomar um pouco mais de risco. E aí foi onde começou a paixão, né? Eu tinha um trabalho, eu estava fazendo faculdade, sou formado em administração. E aí eu fui montando uma carteirinha, um negócio aqui e ali. Resumindo a história que é bem longa, a bolsa já começou a me dar mais dinheiro do que o meu trabalho. E aí eu comecei a pivotar essa carreira, digamos assim. Comecei a estudar mais sobre certificações, as carreiras dentro do mercado financeiro. E aí, um dos passos que eu tomei foi justamente vir para São Paulo, que é o coração do mercado financeiro, né? Boa. E aí, não tem como. O amazonense sai do norte para vir para cá, é sempre uma figura ali. É um ícone. É um ícone, pô. De onde que você é? Eu ia para treinamento de mercado financeiro presencial. E aí, vocês são da onde? Quem é de São Paulo? Quem é não sei o quê? Mas, pô, quem é de um lugar diferente? Eu, pô, sou de Manaus. Aí pronto. Aí todo mundo, caralho, achei que só tivesse índio. Tu não tem cara de índio. É verdade, né? Né? E aí sempre surgia isso. Aí, obviamente que esse apelido surgiu do Alisson. É que o Alisson, lá na Top Game, a gente não trata ninguém pelo nome. Uhum. Alguém sempre sai dali com algum apelido. Certo. E aí... Isso é a cultura do pregão, né, cara? deve ser. Cultura do pregão. Exato. Você tá com quantos anos? Você falou que tava com 18 anos, eu pensei que ele tinha 18 anos. Não, eu faço 30 esse Caramba. ano. Faço 30 esse E tu ano. começou 18 na bolsa. Exato. Tem, acho que, somando aí, uns 11 anos de mercado. Caramba, que Isso, legal. 11, velho. vou fazer Que 12 bacana, anos. hein? Tá, legal, mas e aí? Você veio pra cá basicamente pra poder seguir carreira dentro do mercado financeiro. Exato. E eu vim pra cá, tava mais ou menos costurado com um conhecido que era meu assessor, e ele era um pouco mais próximo do meu irmão ali. Era o quê, seu? Meu assessor. Assessor? Assessor de investimento. Ah, tá. Achei que era o assessor. Achei que o cara tinha Do uma gabinete, né? Eu falei, cacete, meu irmão. que é Não, isso? era o assessor da Ah, conta. pô, assessor de viajei investimento. aqui. Da minha continha, coitadinha, que tava ali. E aí eu comecei... Aí, o pessoal chama de AI. Aí. Exato. Aí, o que aconteceu? Na conversa vai e vem, eu falei, pô, tô pensando em ir pra São Paulo. Parecia que tinha algo desenrolado ali na empresa que ele trabalhava para um estágio não remunerado. Eu falei, cara, eu quero conhecer o mundo de carreira. Já conheço o trade, já conheço portfólio, já conheço, enfim, mais renda variável principalmente. Até porque o que fez eu abrir os olhos para o mercado financeiro foi justamente a renda variável, que foi onde os resultados maiores vieram através de ações, de futuros, derivativos, etc. E aí eu mudei para São Paulo acreditando que eu ia seguir nessa empresa, acabou que chegou aqui não tinha nada muito estruturado, Caraca. e aí acabou que eu mudei para cá e não tinha nada. E aí... Nossa, veio E é isso aí. na cara. Exatamente. Se vira nos 30. E a minha família toda no norte, né? Então, tipo, eu não tinha conhecido aqui em São Paulo, não tinha família, nada. Então, me virei aqui. E eu já tinha sido aluno do Alisson. E aí ele tava fazendo o último treinamento em São Paulo. Eu falei, bom, vou lá resenhar com a galera. A gente foi lá no bar, aquela resenha, aquela bagunça. E eu comentei com ele, eu falei, cara, me mudei para São Paulo, não tô nem há um mês aqui. Tinha uma situação que ia acontecer que não deu certo. E hoje eu tô em busca de oportunidades. Aí eu perguntei pra ele, pô, você consegue me orientar com quem que eu falaria? Alguém que você sabe que possa estar precisando de alguém? E aí ele comentou, ó, hoje a minha empresa sou eu, né? Tipo, era Alisson Correia, treinamentos, etc. Uhum. E eu tô com um projeto para falar de outras coisas, porque o Alisson fala de tape reading de dólar. Uhum. Pô, o mercado financeiro é um oceano gigantesco. Uhum. Você pega o dólar, é uma coisa só. Aí dá modalidade, você vai nichando, nicho do nicho, e ele não falava de mais nada além disso. E eu sempre fui muito grafista. Aprendi o fluxo com ele, pô, excelente, traz uma visão de mercado muito legal,
Mas eu sempre fui grafista e sou até hoje. Sou certificado, o CNPI técnico. E aí ele falou, tem um projeto, preciso de pessoas que façam coisas diferentes de mim. E aí que era o caso de falar de índice, que eu operava bastante índice, análise gráfica, falar de ação, que eu mexia muito com ação. E aí a gente começou esse projeto juntos. Legal. E tanto que na época, quando a gente começou a trabalhar, não existia a Top Game. Né, que, como você comentou, hoje a Top Game é uma TV do mercado financeiro, nós temos vários especialistas, outros analistas também, e a gente opera ao vivo, faz análise, comenta notícia. Hoje mesmo teve pronunciamento do Jeremy Powell, eu estava operando ao vivo com a galera, estava passando a transmissão, e eu estava com o que ele estava falando baixinho, estava traduzindo ali para a galera, então a gente faz o contexto geral, né? Não somente passar recomendação, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Sim. Mas na época que a gente começou a trabalhar, não existia. A gente criou do zero ali o nome, a logo, onde que ia ser, o que que ia fazer, como que ia fazer. Que legal, massa, hein? cara. Que legal. E cresceu rápido pra caramba o projeto, né? Porque a gente fala de algo que não tem nem 5 anos, né? Não. Foi pós-pandemia, não foi? Exato. Na verdade, o Alisson já estava trabalhando num projeto que seria um coworking. E a obra, a construção do coworking, que ficava até perto da Paulista, ficou pronta um mês depois da pandemia. Então, tipo, tá tudo fechado. Tipo, ali abril de 2020, tá aqui a chave. Pô, beleza, o que eu vou fazer com isso? Um coworking pra unir pessoas que não podia, né? Então a gente adaptou um pouco daquele espaço. Ele não foi feito para ser estúdio, mas a gente transformou em estúdio. A gente tem até algumas fotos ali de que, pô, você precisava de luz difusa. Pra iluminação ficar legal, mas a gente não fez estrutura nenhuma, as luzes eram todas verticais, que é péssimo pra câmera. A gente teve que colocar uns holofotes manualmente, colocamos cartolina pra fazer a luz difusa. Fiz muito disso. A gente teve que fazer o que deu. Acontecer. A gente fez acontecer. O coworking não saiu, como o Alisson planejava, né? Que era um projeto dele antes mesmo da gente começar a trabalhar. E é muito engraçado quando a gente conta essa história, acho que eu já devo ter comentado algumas vezes ao vivo, mas muitas pessoas não conhecem. É que a Top Game surgiu de um sonho dele, literalmente. Porque a gente ainda estava com o projeto de tocar as salas ali sentado no computador, e em algum momento, que ninguém esperava que a pandemia ia durar o tempo que durou, né? Então, daqui a pouco volta, e a ideia do coworking não morreu instantaneamente. Mas um belo dia ele chegou, cara, eu tive um sonho de que a gente fazia o que a gente faz em pé, TV atrás da gente, operando com a galera, igual programa de televisão. E aí a gente pensou assim, bom, e aí, gostou? Vamos fazer? É isso mesmo? Pô, beleza. Aí a gente pivotou um pouco da forma de apresentar, né? Da apresentação da Top Game, de operar ao vivo com a galera. Então a gente tem basicamente 3 fatores cruciais que a gente passa ali que a gente apresenta diariamente, que é as análises, recomendação, operação, etc. As notícias, não somente falar, pô, saiu notícia agora, mas o que isso impacta, o que espera, pô, inflação veio mais alta. O que significa? O que significa nesse momento de juros altos? A gente precisa fazer esse trabalho, né, de tradução. O cara na outra ponta não entende e tudo bem não entender, né? Apesar de estarem num mercado extremamente de alta, vamos assim se dizer, complexidade, né? O pessoal muitas vezes chega no mercado financeiro sem noção até mesmo do que é o IPCA, né? Tipo, de onde vem isso, né? Exatamente. Selic, e literalmente Então, eu acho que esse trabalho aí, cara, eu acho que ele é muito importante. A gente realmente assusta às vezes um pouco, né? Você tá ali falando, eu tô falando de... Pô, quem nunca viu nada de bolsa, chegou na minha transmissão hoje, eu tava falando de Jeremy Powell, que tava dando testemunho no Congresso americano e hoje saiu inflação, a inflação veio menor, por que isso é uma coisa boa? Enfim, aí a gente começa a traduzir isso para as pessoas, né? E às vezes até quando a gente tá operando, tem pessoas de todos os níveis. Até hoje mesmo eu tava explicando para um aluno na sala como que eu coloca uma ordem de compra abaixo do preço. Que ele, pô, se eu sei que lá eu quero comprar, eu espero o preço chegar lá para pôr uma compra. Ele não sabia eu quero uma ordem limite, por exemplo. Perfeito. Então, mas era um cara que tá lá operando comigo todo dia, mas ele executa do jeito que ele aprendeu. Todas as outras variáveis, assim, ele não sabe. Boa. Então, é muito importante passar isso. Então, a gente passa análise de recomendação, notícias e o entretenimento. Porque eu digo hoje que é um dos grandes diferenciais da gente na Top Game, porque o mercado financeiro, ele é muito tenso. Ele é muito estressante, né? Sim. O iniciante, pô, ele vive todas as emoções possíveis. A gente sabe, hoje que a gente é profissional, a gente sabe controlar, a gente sabe... Vamos falar a real, é amenizar. Chato. Chato, vamos falar a real, é chato. Se você levar a sério como tem que ser levado,
é chato, É porque cansativo. você tem que fazer conta. Você precisa entender aquelas coisas, aqueles números, e o número nunca é uma coisa certa, assim, não, emprego alto é bom. É. Nem a pau, o emprego alto ultimamente tem sido horrível. E aí, pô, você tem que botar a cabeça pra pensar e às vezes você fez uma interpretação certa e o mercado vai na contramão. Perfeito. Simplesmente porque, assim, você tava certo, mas alguém lá com muito maior do que você resolveu vender e pronto, acabou. É igual a questão dos IPCAs. Às vezes o IPCA vem abaixo do previsto. Você fala, a bolsa vai explodir. Você fala, bolsa pra cima. Você vai pensar, em tese, rapidamente você vai pensar, né? E aí, pô, às vezes já tá esticado pra caramba. Mas por quê? O mercado... Eu costumo dizer muito, pessoal, fala, toma cuidado com o indicador, porque normalmente, pô, o IPCA veio abaixo do esperado. Olha, nossa economia tá forte. Caramba, olha pra você ver, a gente vai poder baixar juro. A gente vai poder, etc e tal. Só que aí tu olha o gráfico do índice, por exemplo, fala, pô, isso aqui tá subindo, tá esticado pra caramba. Mas pode subir mais? Pode, mas probabilisticamente, né? É normal sair o indicador que tu não fala, agora é pra cima. O mercado vem Às vezes, baixa cara, lá embaixo. muitas vezes já tem um big player que ele fala assim, cara, eu preciso realizar tantos lotes. Só vou esperar o dado sair pra eu não ser pego de calças curtas, mas eu tenho que realizar e pronto. Até porque se a gente pensar que o mercado tá precificando o futuro, o futuro chegou. Tipo, pô, eu acho que o número de inflação vai vir bom. Então eu vou comprar enquanto tá barato. Quando chegou lá em cima o número veio bom, você vai fazer o quê? Você fala, bom, agora se concretizou o que eu esperava. Tchau. Vou vender, é isso. É aquela frase famosa, né? Sobe no boato, cai no fato. É isso. E o contrário também. Exato. E nem sempre o mercado atende expectativa. Eu acho que é uma das coisas mais Mas importantes, eu vou falar a verdade. Uma das coisas que eu mais gosto no mercado é isso. Com certeza. É o contra-intuitivo. Com certeza. Muito contra-intuitivo. Se fosse na base do óbvio, tava todo mundo ganhando dinheiro entrando no mesmo lado da posição. Exatamente. E aí tem um ponto interessante pra gente falar com o Matheus. Você, por exemplo, você começou muito jovem. Certo. Né? Como é que foi pra você isso? Tipo, pô, eu fico imaginando, eu com 18 anos... Sua família não tinha chave? Não, aquele menino, ele gosta desse negócio de bolsa de valores. Isso nem existe aqui nessa terra. Exatamente. Acho que os caras isso é coisa lá do Brasil, eles falavam. pensavam que ele era doido, né? Acho que os caras pensavam que ele era doido, faz 18 anos, meu Deus, ao viajante, né? E assim, pô, com 18 anos, aí tu começa a ter uma noção de que, pô, peraí, esse negócio é um pouco mais complexo que parece e envolve umas emoções aqui. Você tinha 18 anos, cara. Como é que foi isso pra você? Cara, como que você trabalhou isso, enfim? Fiz 18 anos, comecei. Nesse começo, eu tava fazendo minha faculdade e eu também trabalhava CLT durante o dia. Então, eu não era day trader desde os 18 anos. Eu tava começando a minha trajetória, mas tava me expondo a risco em ações. Perfeito. Então, mas bem como tu falou mesmo, Sasaki, tipo, ninguém na minha família investia em bolsa. A minha família era para investimento financeiro, eles são até hoje extremamente conservadores. Poupança e imóvel. Brigava muito, tira da poupança, bota pelo menos no CDB XYZ. Já tinha um pouco dessa noção para dar esse tipo de orientação, mas não adianta. Até você explicar, do CDB... E o santo de casa, meu filho. Tem muito disso, exato, tem muito disso também. Mas o que aconteceu? Passou ali uns 2, 3 anos, mais ou menos, e eu já tinha resultado para apresentar para a família. Falei, eu tô há 2, 3 anos estudando sobre Bolsa de Valores, e eu consegui construir isso aqui. Que foram resultados que me agradou bastante. Então, eles começaram a entender que, de fato, aquilo que eu estava fazendo era legítimo, que era algo que realmente existe, que não era só coisa de filme, como eu falei, né? Sim. A gente via muito, nossa, era coisa de filme. Verdade. Até porque você vai pegar o percentual de pessoas que investem na Bolsa no Brasil já é pequeno. Você leva isso para o norte, é menor ainda. Né? Então era realmente algo muito diferente. E aí tô dando o exemplo da minha família, mas o meu círculo de amizades inteiro também não investia. Tinham várias outras coisas. Roraima principalmente, né? Às vezes aqui ali, um que começou a ganhar uma grana legal comprava cabeça de gado. Então era coisas completamente diferentes. Mas o swing trade, a montagem de carteira, ela não demanda tanto assim de você o lance do controle emocional. Óbvio que existe. No começo, o que eu fazia? Cara, comprei minha primeira ação, eu sabia que eu queria ficar com ela pelo menos 1 ano. Eu vou dizer que os primeiros 2 meses, eu olhava todo dia a minha carteira. Mas não era algo que eu olhava assim e
sei lá, estragava meu dia quando a ação caía 1%. Não era isso. Mas eu tinha muito dessa ansiedade de ficar acompanhando, de ficar agoniado ali, percebendo, acompanhando as movimentações. Eu senti na pele mesmo que o mercado financeiro causa de conflito de emoções quando eu já tinha largado meu emprego, já tinha feito no ano que eu, tipo, mais do que eu fiz no trabalho, e foi quando eu realmente vou viver de bolsa. E aí todo dia o meu trabalho era ligar o computador, e aí sim foi quando a família falou, bom, agora meu filho trabalhava na empresa tal, eu lembro que antes de trabalhar na bolsa eu fiquei 1 ano mais ou menos como supervisor de oficina na concessionária da Honda. Então, nada a ver com o mercado, nada a ver. E aí comecei a ficar todo dia em casa operando, agora sim, né? Meu filho não trabalha mais na concessionária da Honda, agora eu tenho um desempregado em casa. Que fica vendo uns negocinhos coloridos. Fica brincando com algumas barrinhas ali. Então, até eu conseguir explicar, né? Porque, pô, falar em investir em ação era uma coisa, é mais simples de explicar. Agora você vai falar que você tá fazendo day trade em futuros, em derivativos, aí esquece. Aí foi foi mais difícil. Mas foi tradando futuros que, de fato, eu senti, cara, o nervosismo. De fato, o corpo reagindo a essas emoções de euforia, de medo, de ansiedade. Naquele dia que você tá fazendo preço médio contra a tendência, que você começa a suar frio, dá aquela dor de barriga, parece que a espinha trava, cara, todas essas coisas. Você termina o dia, parece que você dormiu dentro de um caminhão daqueles de cimento rodando, todo dolorido, cara, tudo arregaçado, estralando tudo, fazendo assim, estralava tudo, torcicolo, eu falei, caramba, velho, só passei o dia sentado, como é que pode? E assim, eu superei isso da mesma forma que eu oriento os meus alunos hoje. Tipo, pergunta assim, Amazonas, como que eu perco medo de operar? Pode parecer idiota, mas a resposta simples é operando. Cara, eu falei isso semana passada, eu concordo contigo. O que não pode é a pessoa estar operando fazendo as besteiras. A gente dá a orientação, a gente dá o caminho. Pô, você não pode fazer o preço médio contra a tendência, você não pode operar sem stop, se alavancar, etc. Todas aquelas regrinhas que a gente já conhece. A gente colocando a pessoa nesse caminho, que foi o meu caso depois que eu aprendi esses erros, eu percebi que esse nervosismo, esse controle emocional, mesmo sendo muito novo, eu ia ter fazendo, eu ia ter operando. Então, tipo, caramba, tá dando entrada na minha estratégia. Tipo, tá tudo certinho, meu gerenciamento aqui, eu vou respeitar, mas eu tô com medo, tô nervoso. O que eu faço? Apertava o botão. Vai apertar, aquele ditado, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Veste uma fralda e vai com medo mesmo. Mas chega num ponto que você fica calejado dessas coisas. Você ou já sai começa... da tela, né? Abre a ordem, lança o gain, o stop e vaza. Eu acho que semana passada deu uma orientação assim parecida também. Cara, não é o ideal. Mas pra você começar, aperta, deixa stop alvo, cruza os braços, levanta da cadeira. E fica assistindo de longe. É que o ideal primeiro é você fazer o que precisa ser feito. Né? Tipo, mas se você só conseguir fazer o que precisa ser feito fora da tela, ou seja, clicar e sair da tela, sai da tela. Porque com o tempo você vai acostumar, você vai falar assim, pô, funciona esse negócio. Se eu não interferir, né? Se eu seguir o que eu me proponho a fazer, essa bagaça vai funcionar. Exato. Entendeu? Só que, o cara fica lá na frente, cara, 5 minutos viram quanto tempo? É porque você toma uma decisão, viram 20 minutos. Você abre o teu trade, e aí no meio desse rolê tá tudo certo, você fala, mas e se... Aí você começa a rever aquela tua primeira decisão, cara. Aí fudeu. E aí fudeu. Aí começou Aí aquilo começa a bifurcar e abrir N possibilidades. É isso que acontece na maioria dos casos. Pô, o índice foi 80 pontos. Putz, e se voltar? Vou garantir esses 50 pontos. Será que eu dimensionei certo? É isso. Puta, é isso. Tipo assim, comprei dólar, por exemplo. Comprei dólar, tô com 4 pontos de dólar. Meu alvo é 8. Meu stop é de 5. Tô com 4,5 pontos, de repente o dólar volta na minha entrada. Puta, eu vou zerar, porque eu tava com 4,5 pontos, agora eu vou sair no loss. Mas puta, qual era o plano inicial? 8 pontos. Aí deu 4,5 pontos, seu stop era 5. 4,5 pontos, volta no zero, e aí? Se você tiver de frente à tela, a chance do cara que não tá habituado com isso zerar é enorme. Ele vai falar, não, tá louco. Mas por quê? Pô, ele já... Meu irmão... É isso que o Sasaki falou. Sem falar depois que ele abriu a ordem, ele já mirabolou N planos, N situações na cabeça dele. Sem falar às vezes que você enxerga uma oportunidade que não existe. É uma oportunidade que você quer, mas ela não existe. Aí você opera arranjando alguma desculpa na tua cabeça e você Esse é o melhor trade. Normalmente você toma stop ninja, inclusive. E aí pra isso o que eu fazia? Eu virava meu teclado de ponta cabeça. Pra eu não poder usar as teclas. Foi você que criou o Stop Bolt?
Acho que foi, Foi pelo você que visto. falou, não foi? Stop Bolt? Acho que não foi eu que criei, mas acho que eu popularizei, talvez. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi com você Também a não, primeira me vez. explica o que é esse Stop Stop Bolt. Bolt. É stop Expliquei. rápido. Bolt. Zayn Usain Bolt. Bolt. Boa, cara. Boa. A Stop Bolt é aquela operação maravilhosa que você abre e é estopada assim em segundos. E a minha favorita, tá? Porque... O primeiro stop é o que dói menos, né? Eu não tô nem falando de primeiro, eu tô falando assim... entrei numa operação. Se eu tiver que estar errado, eu quero estar errado rápido. Exato. Cara, a que eu mais detesto, aquela operação que eu fico meia hora posicionado e ela vai devagarzinho no meu stop. Eu fico, cara, se tivesse me tirado rápido, eu tinha, sei lá, levantado e feito outra coisa, mas ela me fez ficar ali olhando meia hora pra frente do computador. Essa é que me desgasta mais. Agora, pô, comprei, caiu na hora, beleza, tô fora. Errei minha entrada, vou pra próxima, depois vou repensar. Cara, assim, você como analista técnico, né? Você gosta de operar o que especificamente? Você gosta de operar tendência? Gosta de operar contra tendência? Você usa média no gráfico? Prefere o gráfico peladinho? Como é que é? Cara, eu gosto muito de operar a favor da tendência. Tá. Eu consegui desenvolver alguns operacionais de exaustão, eu tenho alguns conjuntos de regra que eu gosto. O índice, por exemplo, dependendo da amplitude do movimento, rompeu máxima, os livros dizem pra gente, né? Rompeu máxima é porque vai continuar, mas o índice, esquece. Rompeu máxima, você vende, rompeu mínima, você compra. Você pode ser feliz da vida fazendo isso, mas falando muito sério, já fiz vários operacionais assim, mas, pô, se eu tivesse que escolher entre opera a favor da tendência. Tá. Gosto de médias, pô. Eu resumo basicamente o meu operacional em direção de topos e fundos, retorno à média, enfraqueceu no retorno da média, eu compro ou vendo. Tem Beleza. topos e fundos ascendentes, numa correção, tá próximo de uma média, mostrou que vai parar de cair, candles com muito pavio, corpos menores, já começa a mostrar enfraquecimento, priorizo a compra, stop ali preferivelmente abaixo da média, alvo ao infinito além, tento carregar o máximo possível. Larry Williams na veia? Cara, Ou eu não necessariamente. É bem o não. estilo, né? É mais discricionário? Mais ou menos. Não tanto de Larry Williams, porque o que acontece? Eu gosto de operar muito 1 minuto. Porque eu tinha muito essa dificuldade sobre fractal. Então eu via o pessoal falando que 1 minuto era muito ruim, gente que 5 minutos era muito ruim, que o melhor era 15. Eu falei, caramba, 15 para day trade. Eu já comecei a ter algumas dificuldades. E aí o que eu entendi? Eu consigo olhar o gráfico de 1 minuto, só que eu não olho Tem áreas da análise gráfica que você olha meio que candle a candle, né? O padrão, a figura, o rompimento da máxima do candle anterior, etc. Eu não gosto de fazer isso dessa forma. Eu olho o gráfico de 1 minuto, mas eu tiro bastante o zoom, eu vejo o todo do gráfico de 1 minuto, que aí eu consigo ver, às vezes, até 3 dias para trás no gráfico de 1 minuto, vai depender da tela, né? Depende Tamanho da do tela. monitor. Mas às vezes eu consigo ver vários históricos de movimentação através do 1 minuto. Ou seja, eu tenho o movimento total através de um gráfico de um fractal menor. E eu consigo ter mais sensibilidade, eu consigo ter um stop menor. E o que o pessoal questiona muito é, o gráfico de 1 minuto te dá muitas entradas, você opera muito, mas não, eu faço poucas entradas, justamente porque eu olho o todo. Boa. Isso E aí- é muito Legal. louco, né? Cada um opera de um jeito. Você pode pegar, sei lá, dos N traders que passaram por aqui, você vai ver, cada um opera de um jeito. Isso é muito louco. Cada um tem eu chamo isso de DNA operacional. Aham. Cada um tem um jeito de Mas eu vou te operar. falar, uma das poucas formas que eu acho que funciona no médio e longo prazo para quem opera no dedinho, para quem, né, a não ser que você tenha robô, etc, lá, igual o caso do Sasaki, é você olhar tempo gráfico maior. Uhum. Se tivesse falado, vou tirar um gráfico da sua tela, você vai poder olhar ou só os maiores ou só os menores. Porra, tira os menores e me deixa com os maiores. Uhum. Para Perfeito. day trade eu já não consigo usar tempo gráfico nem a pau. Aliás, eu nem consigo pegar tendência, eu sempre fui scalper. Olha que coisa maluca. Sempre, cara. Tendência pra mim é uma coisa muito louca. Day trade, tendência, eu acho muito louco. Quem consegue, eu tiro o chapéu. Isso é muito interessante, porque é o que você falou, né? Da individualidade de cada um, porque eu prefiro, tomei 2, 3 stops ali, 100, 150 pontos, mas eu consigo surfar a operação que vai me dar 800, 1.000, 1.500 pontos. Excelente. É sempre que isso acontece? Não, mas é essa operação que eu consigo pegar que dá aquele salto na minha performance. Boa. E aí, como tem pessoas diferentes, e eu sigo todo mundo, conheço bastante gente do mercado financeiro, aí eu vejo ali, às vezes, o movimento, o cara apostando, olha aqui, 180 pontos, estouramos hoje. Eu falei, caralho, 180 pontos, dependendo da volatilidade, pega nem minha parcial.
Mas tem gente que, mano, já tem uma saída mais rápida, pô, já é mais scalper, já tem um giro melhor e é feliz fazendo isso, né? Não tem como dizer pra uma pessoa que ela tá certa ou errada. Uma coisa muito complicada a gente fazer no mercado financeiro é a gente olhar e falar assim, pô, esse jeito que você opera aí, a não ser que o cara seja o cara do preço médio infinito contra, que o mal é isso aí matematicamente, é a matemática que vai te ferrar, não é a minha opinião ou a opinião do Sasaki ou do Matheus, né? Exato. Mas assim, falar, pô, eu gosto de fazer scalp, pô, eu conheço os caras lá que fazem fazem scalp no gráfico de 12 segundos. Olha, mano. Irmão, os caras operam gráfico de 12 segundos. Você tá louco? Eu olho aquilo e falo, mano, cara, me dá até azia, assim. Eu já começo a passar mal do estômago. Só de imaginar um gráfico de 12 segundos. Não existe. Né? Pra mim, não existe. Mas os caras gostam de fazer. E aí trabalha lá o seu respectivo risco-retorno. 1 para 1, 1,5 para 1, 2 para 1. Até porque 1 para 1 você tem que trabalhar com taxa de acerto, né? Você tem que ser o cara que acerta pra caramba, né? Acerto bem alto. E aí, tipo... Você falou que gosta muito, pega lá um stop 180, 200, 250 pontos, mas eu gosto de surfar, né? Quando eu pego 500, 600, 700, 800 pontos. A gente entra no tema risco-retorno, certo? Né? O que você acha? Sim, na sua opinião, médio e longo prazo, pensando no trade a médio e longo prazo, qual risco-retorno você acha que um iniciante hoje chega para você e fala assim, Matheus, eu tô lendo esses negócios de risco-retorno aqui, cara, e assim, eu sou um puta trader, minha taxa de acerto é muito boa, e eu trabalho com, sei lá, 1 para 1 ou até menos. Tá. Quando eu perco 100, quando ganho 100, às vezes perco 120 e ganho 100, certo? Certo. Mas eu tava vendo lá, Matheus, que você opera, cara, seu risco-retorno às vezes é 3 para 1, 2 para 1, 1,5 para 1, 4 para 1, 5 para 1, enfim. Você acha que no médio prazo eu seria lucrativo? Imagina que você recebeu essa pergunta do iniciante. Tá. O que você acha? O iniciante... ele vai aplicar um gerenciamento de risco positivo, ele vai buscar ganhar mais do que ele perde, nem que você, não vou fazer parcial, beleza, vou sacrificar 150 pontos, eu vou buscar 300. Eu oriento para quem tá começando, cara, busca isso primeiro, porque no médio, longo prazo, a orientação que eu dou para essa pessoa é ela saber adicionar contratos quando ela tá ganhando. Boa. Tem formas de você fazer isso. Não é em todo o mercado, em toda a movimentação que você vai conseguir. Comprei, mercado subiu, vou comprar mais. Não é sempre que você consegue. Mas quando você cria, de novo, o seu operacional, o que eu gosto de fazer? Opera a favor da tendência. Fiz uma compra, o mercado subiu. Se eu tenho um contrato, eu solto alguma parcial, me protejo, legal. Começou a voltar. E eu tô vendo que se eu não tivesse posicionado, estaria me dando uma nova entrada, eu compro de novo. E aí eu consigo fazer isso de uma forma que não é somente o risco-retorno de a quantidade de pontos ser maior do que a quantidade de pontos que eu estou ganhando ser maior do que a quantidade de pontos que eu estou perdendo. Mas o financeiro que eu estou fazendo. E é difícil trazer isso para essa comparação de risco-retorno Caramba. quando você vai adicionando contratos. Então, eu sou uma pessoa que eu defendo muito a ideia de quando você tem a resiliência emocional para passar por uma sequência de stops que seja, que eu tenho uma performance ali, cara, pode ser que eu tenha uma semana flat, ganhei, perdi, não fiz nada. Mas eu tive essa performance aplicando a minha técnica para buscar aquele salto maior. Num dia de tendência em que eu surfo toda a movimentação, adicionando contratos para frente, o resultado financeiro que você vai me trazer é absurdamente maior. Compensa todos os outros. Compensa tudo. Então, assim, quando eu falo com iniciante, a minha orientação principal você vai colocar um risco-retorno positivo. Primeiro, vai validar a tua estratégia com gerenciamento positivo. Busca 300 pontos, sacrifica 150, um exemplo de índice, tá? E executa. Você é iniciante, está começando, do zero, primeiro você não vai fazer isso na conta real. Vamos primeiro validar isso aqui, mas... Tem gente que usa a conta demo de brincadeira, né? De joguinho de cassino. Aí começa a fazer um monte de coisa, uma hora tá operando com 100 Finge contratos. que é milionário ali, opera pesado. Cara, olha aqui, eu fiz esse resultado. Quando eu vejo um monte de quantidade de contrato aleatória. Eu, que técnica que tu usou? Não, eu comprei suporte, vendi resistência, mas eu também usei banda de Bollinger, depois eu usei média, depois eu usei gap. Não sabe dar uma explicação. Aí eu falei, beleza, eu tenho uma amostra de dados que não me serve de nada, né? Mas aí... eu dou aquela orientação para os meus mentorados, assim, cara, faz o seguinte, então, você vai pôr na conta demo, eu chamo de nível 1 ali, né? Você é um trader que está chegando agora, na conta demo, você vai executar essa estratégia.
você não vai procurar outra, você não vai fazer mais nada, você vai executar esse setup, essa operação. Você vai comprar no cruzamento de média, você vai vender, que seja. Quando você perceber que depois de um mês você está tendo resultado positivo, você está conseguindo ficar satisfeito com o seu resultado, aí sim a gente vai para a conta demo para você fazer exatamente a mesma coisa. O Matheus tava falando, apareceu só a careca do Sasaki ali, ó. Ô, Sasaki, você dá trabalho demais, cara. Muita preocupação. Eu tenho a mesma idade que a dele, só que eu Porra, operei brincadeira. muito. Olha aí. Cara, mas assim, isso que você tá falando da conta demo, enfim, Aham. é difícil a galera seguir, né? O iniciante, né? Muito. Muito. Porque- Não seguem. Porque assim, eu já falei isso aqui outras vezes, o pessoal gosta muito de falar assim, né? Puta, eu sou day trader, eu tô na Fórmula 1 do mercado financeiro, eu tô não sei o quê. Aí quando você pega o piloto de Fórmula 1, que ele tá no simulador, o cara treina tão sério, mas tão sério, porque tem inclusive toda uma equipe colhendo os dados dele, né? Ó, curva tal você tá perdendo tempo, aqui você tá errando, aqui você tá com dificuldade, aqui tá legal, isso aqui tem que melhorar, tá freando cedo, tá freando tarde no simulador, etc e tal. O cara se prepara pra poder o quê? Ir pra pista, entrar no carro e repetir, fazer o treino, né? E treino, aspas, na vida real, Aham. né? Aí o trader não. O Sabe, trader mas sabe o que acontece? Esses caras, eles estão lá pela grana, não pelo trading. é gambling. É. A gente O poderia dizer. cara tá pela emoção do dinheiro, ele não tá Mas pela quase regra todo- do jogo, Mas pelo quase trading. todo mundo começa assim. É, Eu a vou te falar que grande eu já fui maioria. assim. Se eu falar que eu nunca fiz isso, mentira. Uhum. No simulador, etc, mentira. Eu tive a sorte de começar numa mesa mesmo com traders, dando uma bronca diariamente. então Esquece. Foi uma sorte Pô, até de- sorte, ou certa sorte ou forma. não, né? Às vezes. Não, foi uma sorte porque Mas assim... os asiáticos são. Desde Tem um QI um pouquinho mais alto que o nosso, É, inicialmente. Acho que não, então eu sou Inicialmente. diferente, tá? Eu sou- Inicialmente, né? Mas eu tive a sorte porque, assim, desde o início, a cultura da qual eu fui rodeado eram de operadores profissionais, caras que viviam daquilo. Isso que eu falo, cara, em momento algum eu questionei. Porque eu comecei em 2006, ninguém sabia o que era day trade. Não, Então, pra nós. todo mundo operava porque vivia daquilo. Então não existia a possibilidade de alguém estar fingindo viver daquilo. Boa. E todos os caras tinham uma postura, um comportamento, uma forma de atuar. E então aquilo pra mim desde então era o exemplo, era O como ambiente, né? era o Olha a ambiente, importância era do o ambiente, né? É. Então eu, de certa forma, eu entendo, porque posteriormente eu me deparei com muitas pessoas nessa situação, Uhum. mas, como eu falo, eu acho que eu tive, de certa forma, uma sorte porque eu não comecei desse jeito. Então, desde o início, de certa forma, eu aprendi certo. Então, eu Boa. aprendi a operar pela operação certa. Legal. Boa. Não porque, putz, vai ganhar... E eu lembro até hoje que um dos pontos cruciais foi quando eu não conseguia aumentar a mão e o cara falou, mas por que você não consegue aumentar a mão? Ah, porque se eu dobrar a mão, que eu tava saindo de um lote mínimo para 2, eu vou perder o dobro se eu tomar o stop. Ele falou, tá, mas qual é a tua tática? Ah, minha tática é comprar aqui e vender ali. Mas se você operar com o dobro ou 10 vezes mais contratos, qual é a diferença da tua tática? A tua tática continua a mesma? Eu falei, continua. Então é nisso que você tem que focar, na sua tática. Não no dinheiro que está envolvido. Sim. E o cara que opera o simulador, ele subestima o simulador, ele tá pensando no dinheiro, ele não tá pensando na tática. Perfeito. Porque se o cara operar de olho na tática, ele vai executar a mesma coisa no simulador e a mesma coisa no mercado real. Porque ele tá focado na tática. A maioria das pessoas não tá, de fato, de olho nisso. É o Perfeito. gambler. É o gambler. É. Perfeito. Mas dá pra mudar, né? Você já foi um cara assim também? Você já fez umas doideiras no simulador? Já. Eu pegava o simulador, cara, eu meti era sem contrato. Falei, nossa, deixa eu sentir ganhando, deixa eu sentir ganhando 10 mil. Deixa eu ver o número grande financeiro Caralho, ali, porra, né? Nunca tinha ganhado 10 mil no mês direito. Quando ganhava, pulava de alegria. Falei, com 100zinho, né? 100zinho. É. Mas lá, por exemplo, com seus alunos, enfim, com o pessoal que acompanha vocês, né? Pô, e aí? Quanto tempo o cara tem que ficar no simulador, por exemplo? Você Cara, eu, vira assim, pro cara e fala, fica no simulador aí, tá bom, Matheus, mas que hora de eu sair? pra começar fazendo diariamente, direitinho, a gente pede pelo menos um mês. Acho que é uma amostra mínima, assim, pra gente começar a considerar, pô, vamos colocar um contratinho. Mas o que vai depender dessa migração também é se eu consigo sentir que aquele aluno tem uma margem pra já em um mês, né? Pô, legal, deu um resultado bacana, vamos colocar. Porque a gente atende pessoas de todos os níveis sociais que você imaginar. E o iniciante que comete esse erro, ele é de qualquer classe social. Perfeito. Porque não é uma condição
que acontece com o rico ou com o pobre, acontece com o ser humano. Né? De ter esse sentimento que você comparou até com Fórmula 1, não, o cara é super agressivo, não preciso de conta demo. A diferença é que o cara que tem dinheiro, ele vai perder muito mais porque ele vai botar muito mais contratos. E eu já, infelizmente, conheço várias histórias de pessoas que têm muito dinheiro e perderam muito. 500, 800. Né? E, pô, ele sente o impacto, mas dependendo do colchão que ele tiver, é uma semana triste e depois vida que segue. Às vezes a pessoa mais humilde com R$1.000 que ela pede, nossa, tem que reestruturar completamente o rumo da vida dela. Então, para esse caso, eu peço um pouco mais de tempo, por uns 2, 3 meses de conta demo. Aí às vezes a pessoa fica assim, pô, mas é muito tempo, eu quero começar a ganhar dinheiro logo. Aí eu falo, pô, imagina que você tá aprendendo agora, né, porque é o que tá acontecendo, e pode ser que esses 3 meses eu esteja, na verdade, te salvando de perder dinheiro. Então, daqui a 3 meses, independente do que acontecer, você me agradece. Porque eu tô falando agora, opera 1 mês na conta demo e depois a gente vai pra conta real. Mas só vai se o resultado for positivo. Você tá 2, 3 meses na conta demo, aplicando uma estratégia de gerenciamento, tá negativo? Tô pronto pra conta real porque passou os 3 meses? Não é isso, né? Cara, é muito mais uma questão de performance. Eu sempre falo que isso não se mede em tempo, se mede em resultados. Porque tem cara que ele vai evoluir de fato em 1 mês, talvez até menos, e tem cara que vai passar 6 meses e não vai evoluir. Então a gente não pode setar algo baseado em tempo. Cara, é performance, é resultado. E isso é uma coisa que você falou, faz muito sentido. Se você não performa numa conta demo, o que faz você acreditar que você vai mudar magicamente só porque você foi para uma conta real? Isso não existe em nenhum lugar. Exatamente. Porque o que muda do seu resultado da conta demo, da conta real, fazendo a mesma coisa, é totalmente emocional. É a interferência emocional que a gente comentou mais cedo. Então, o que você vai treinar quando você migra para a conta real, não é mais o seu gerenciamento, não é mais a sua técnica. É o seu emocional, porque agora você está mexendo com dinheiro de verdade. Perfeito. Cara, passou 1, 2, 3 meses na conta real, com um pouquinho, tá crescente, tá um negócio bacana, você tá pronto para se alavancar, para aumentar contrato, para sair de 1 para 2, que você comentou. Exato. Mas as pessoas não respeitam essa evolução. Ela pensa assim, vou botar R$1.000 na corretora, a B3 me dá R$100 por contrato, eu vou meter 10 contratos aqui. Entendeu? Exatamente. Ninguém quer ficar rico devagar. Não. A verdade é essa. De preferência rápido e assim, não é pouco rico, é muito, né? Muito rico e rápido. Começando com pouco. Começando com pouco. Antes da gente falar aqui, inclusive, do operacional do Amazonas, que eu tô abrindo o computador aqui, inclusive, pra você explicar um pouquinho pra nós aí de como é que você opera e tal, pra gente passar pro pessoal aqui. Tem se discutido muito, e aí a gente tem um desenvolvimento do mercado financeiro nesse sentido, principalmente das plataformas aí de tecnologia, como a Nelogica, enfim, tem a própria SmartBot, tem outras plataformas também, enfim, que começaram a trazer algumas alternativas para o trader poder diversificar ou não, né? A forma dele obter dinheiro ali dentro do mercado, certo, né? Dentre elas a gente tem, por exemplo, o COP, né? E a gente tem a automatização, né? Que são os famosos robôs. Correto. Né? Para quem não sabe a diferença de copy e robô, em tese, o copy é basicamente o Matheus pode ter um copy dele, onde basicamente tudo que ele fizer na conta vai ser reproduzida na sua conta. O robô é um indivíduo, é um algoritmo basicamente programado para executar determinadas operações de acordo com certas condições, né? É diferente, você não tem o Matheus lá clicando, né? Você tem a programação. A gente tem aqui o Sasaki, por exemplo, que é especialista, né, em robôs, né, em automatização, enfim, que ele utiliza um portfólio de robôs, é como se ele tivesse uma mesa de traders, né, cada um com suas características, e isso fosse um time, né? Isso é um time, na verdade, se fosse não, é um time que basicamente opera para ele, tá? Eu, por exemplo, eu já pensei várias vezes, em 2022, por exemplo, eu lembro que dentro da Alpha nós tivemos um produto dentro da SmartBot, né? E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, cara, será que eu vou ser substituído um dia, né? Tipo, eu comecei a pensar, eu comecei a ficar meio grilado assim, falei, não, se fuder, eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. Depois do chat GPT, a gente começa a pensar nessas coisas. Eu falei, né? não. Eu falei, não. Eu falei, não, então. Alguém tem que programar esse negócio e tal. E assim também, não é assim, eu tô viajando, beleza. Só que eu comecei a pensar o quê? Eu falei, cara, eu preciso diversificar. Seria interessante diversificar. Porque às vezes, por exemplo, tinha um dia que eu tinha tido loss,
né? Aí eu olhava outros colegas que tinham um robô, por exemplo, e o robô tava no game. Eu falava, cara, mas hoje foi um dia tão difícil pra mim. Uhum. Eu falei, pô, mas existem algoritmos, por exemplo, que operam nas situações que eu não operaria. Tipo, por que eu não teria isso? E aí eu comecei a pensar, falei, caramba, a gente já tem que diversificar na nossa vida financeira, Uhum. né? Você tem que ter uma reserva de emergência, você vai ter Com um dinheiro pro certeza. trade, você vai ter os seus imóveis, você vai ter outros investimentos, etc, enfim. Eu falei, caramba, até dentro do trade em si, quando possível, é legal a gente poder diversificar, Com certeza. né? E aí surgiu, foi quando pela primeira vez eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça, sendo bem sincero pra vocês, pro tal dos robôs, né? Agora o seguinte, o que vocês acham que precisa acontecer pro cara poder diversificar? Tipo, tô começando hoje. O que eu tenho que ter de dinheiro pra eu conseguir operar no manual e operar no robô? E aí? É uma questão, acho que muito mais educacional. Porque assim, eu vi o trading surgir e evoluir. E o papo que a gente tem hoje em relação à automatização, a você gerir uma carteira de robôs, no mesmo grau era o papo que se tinha 10, 15 anos atrás em relação à forma como se operava day trade. Qual que era a conversa nessa época? Você tinha que ter um setup certo, que você tinha que estar operando com a plataforma certa, a plataforma boa. Demorou um tempo, e cara, eu bati muitos anos nisso, de que cada trader operava de um jeito, de que existia um conceito de repertório técnico, cada trader tinha um conjunto de técnicas para ser executada e não existia uma única forma de se executar aquelas operações. Acho que hoje o mercado inteiro isso é um consenso, né? Não é fácil, não tem fórmula mágica, muito diferente de 15 anos atrás, quando todo mundo tinha um segredo para vender. Então, o mercado para o trader que opera manual, ele evoluiu. Tá. No universo automatizado, a gente está passando por isso. Então, a gente ainda tem muita desinformação em relação a toda essa questão. A forma como uma pessoa opera manualmente é completamente diferente de um robô. Inclusive, tem uma forma diferente em relação a chamar de estratégia automatizada e uma estratégia quantitativa. O que é uma estratégia automatizada? É uma coisa que você opera manualmente e você conseguiu automatizar. O que é uma estratégia quantitativa? Aí a gente já está falando de estatística. Se eu falar para você assim, cara, o mercado está num topo. Pode ser uma máxima de ontem. É compra ou é venda? O que você me diz? Depende. Depende. Acho que é a resposta mais comum, né? Depende. Por quê? Cara, não sei. Um vai olhar o IFR, o outro vai olhar a banda de Bollinger, o outro vai olhar o padrão gráfico, a tendência de olhar a longo prazo. média. Você vai fazer uma análise. E a partir da tua análise você toma uma decisão, porque você é um ser humano. O que um robô faz? Pode usar um detector de topos e fundos. Estatisticamente, toda vez que tocou um topo, 60%, vamos supor, 60% foi venda. Para o robô, é venda. Ponto. Porque estatisticamente é binário, porque 40% eu vou errar, mas 60% eu vou acertar. Então, tantos por cento acerta, eu vou no que está certo. Ainda que, algumas vezes, eu vá vender sem ter uma razão. Então, o robô ele não procura um motivo específico, uma interpretação para executar uma operação. É simplesmente uma estatística agnóstica. Tá. E o ser humano precisa um pouco dessa motivação. Então, eu não acredito que um dia o robô ele vai, de fato, brigar com o ser humano, porque são duas formas de tomada de decisão completamente diferentes. E a maneira de gerir é completamente diferente. Onde está a grande sacada do ser humano? A gente raciocina. Então, a gente muda a tática no meio da guerra, se for preciso. Se o mercado saiu algum número, algum dado, alguma notícia que mudou o comportamento do mercado, imediatamente, se você quiser continuar operando, inclusive você pode decidir parar de operar, você decide se você aumenta a tua mão, diminui a tua mão, aumenta os seus objetivos e stop. Um robô não vai fazer isso porque ele está obedecendo um algoritmo. Em compensação, um robô ele executa 10, 20, 50, centenas de estratégias e ele é extremamente mais escalável. A vantagem dele é marginal, mas por ele ser muito mais escalável, você consegue crescer de uma maneira muito mais orgânica. E foi isso que me chamou a atenção quando eu, de fato, comecei a olhar para o robô. Não porque eu acreditava que o robô ia melhorar a minha eficiência como um trader, mas porque eu falei, cara,
aqui eu consigo escalar dinheiro diversificando táticas. Porque eu não consigo olhar simultaneamente o índice em cima de uma técnica de tape reading e ao mesmo tempo acompanhar N setups gráficos, enquanto eu olho o dólar, faço a mesma coisa, enquanto eu olho o bit, enquanto eu olho ações. Com o robô eu consigo. E ali, pra mim, falou, pô, isso aí é uma coisa que faz muita diferença. E por isso que eu já comentei, quando a gente se encontrou aqui pela primeira vez, que pra mim o divisor de águas foi quando surgiu o robô multi-estratégia. Aquele que consegue executar diversas estratégias simultaneamente. Isso foi o divisor de águas. Que até então, era um robô operando uma estratégia quanto um ser humano que tem uma versatilidade incrível, que robô nenhum vai ter tão cedo. Cara, quando eu me toquei que mudou o jogo porque surgiu uma nova estratégia, e não só isso, mudou o jogo porque eu comecei a perceber traders ganhando dinheiro com isso, eu comecei a ver os exemplos com meus próprios olhos, eu falei, agora tá na hora de eu começar, de fato, estudar isso. E aí foi mais uma porrada de coisas que eu descobri, como eu falei, cara, é muito diferente do trading manual, assim, gritante. O trader manual, eu diria que são funções diferentes. O trader manual, quem ele é na hierarquia dentro de uma instituição financeira. O trader manual, ele é principalmente o operador, o cara que executa, e o analista, o cara que analisa para tomar uma decisão. O trader de automatizações, ele é o gestor. Ele não está preocupado em executar, ele não está preocupado com a estratégia, porque isso tudo já está dentro da execução do robô. O robô executa e o robô já tem a estratégia, que é o algoritmo, com a estatística, tudo, histórico. Então, são papéis, inclusive, muito diferentes. Você não é Tudo bem, o trader ele tem um papel de gestor também. Né? Sim. Mas o cara que opera unicamente por estratégias automatizadas, ele é 100% gestor. Ele é zero operador, ele é zero estrategista. A menos que você queira tomar liberdade de você mesmo lapidar, criar, otimizar as suas operações automatizadas. Mas você pode, inclusive, cara, deixa isso por conta de um cientista de dados, que hoje em dia os melhores desenvolvedores de estratégia, eu acredito cada vez mais que eles não serão traders, serão cientistas de dados, caras que estão cruzando o número de tudo quanto é lado, agnóstico, sem nenhuma crença por trás daquilo e buscando simplesmente a melhor eficiência a partir de números combinados. E o gestor, ele tá olhando só isso. Putz, esse cara aqui dá bom resultado, esse aqui dá bom, abre a carteira dele, cara, essa estratégia não tá legal, essa eu vou tirar fora, substituir por outra, ou já tem uma boa aqui, eu vou dobrar o peso dessa estratégia boa na minha carteira. Esse é o papel do trader automatizado. Gestão, é gestão, cara. Zero o envolvimento com o universo do trader. Então, ainda vai levar um tempo para que as pessoas lá na outra ponta elas entendam que o trader quantitativo, o trader automatizado, queiram chamar como quiser, ele destoa, ele não dá para você comparar, são atividades muito diferentes, são maneiras de lidar extremamente diferentes. E assim, eu não vejo exatamente como um conflito. Você acha que é comparar caqui com picanha? São maneiras coisas diferentes. São diferentes, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É interessante, acho interessante esse ponto de vista. O que você acha, Matheuseira? Eu acho que, na verdade, ele vem para melhorar o trade manual da pessoa. Melhorar não por ter a diversificação, isso aí já é algo que acho que está bem claro. A partir do momento que você é trader manual, você, na maioria das vezes, como eu falei, você vai executar aquela estratégia que você se sentiu confortável naquele ativo. Não dá para você querer abraçar o mundo de várias estratégias em vários ativos. Você não consegue, o robô consegue. Mas você traz essa diversificação quando você tem o portfólio, quando você tem um conjunto de estratégias automatizadas. Legal. Mas falando da minha experiência com esse meio, em 2019 eu comecei a estudar sobre estratégias automatizadas, robôs. Ouvi falar pela primeira vez na Smartbot. Sou um cliente antigo, inclusive. Caramba. Eu sou cliente novo, só prestei atenção recentemente por causa dos multi-estratégias. Não, desde 2019 que eu começo a estudar sobre isso, eu tinha colocado... Para testar, eu coloquei 2 robôs de índice de média móvel. Mas eu tinha feito todo um estudo legal, tava começando a estudar, mas eu fiz o arroz com feijão. Tava gostando bastante, tava legal, tava entendendo o que tava acontecendo. E para mim, como trader manual, me gerou um benefício muito grande, porque conhecer a maneira objetiva de operar o mercado melhorou muito a forma com que eu via o mercado. Porque eu percebia que às vezes eu tinha dificuldade de ler o mercado porque
eu tratava do mercado como algo extremamente subjetivo, porque é. Mas eu, por exemplo, vou comprar um martelo. Mas será que isso aqui é um martelo? Será que o corpo do Kendall tá do tamanho certo comparado ao pavio? Sombra. O pavio não tinha que estar maior? Mas até onde eu sei, o martelo não pode ter pavio pra cima. Mas esse aqui tem, mas tem um pouco. Será que conta? Mas como todo martelo tem que comprar? Ou será que o martelo só na correção na tendência de alta? Ou tá caindo forte e deixou o martelo compro também? Eu começava a ter vários questionamentos subjetivos. E isso se reforçou ainda mais quando eu comecei a dar aula e ensinar para as pessoas o que eu já sabia. Porque eu falava assim, me explica como que tu opera. Quando o mercado sobe muito, eu vendo. Aí eu falo, mas o que é muito? Não, quando ele chega perto da média, eu compro. Eu falei, o que é perto? Quantos pontos chega a ser perto? A maioria das pessoas olha para o mercado com essa forma subjetiva e às vezes é isso que atrapalha ela. Ela, eu vou comprar quando chegar perto da média. E ela fica tão ansiosa que ela, tá bom, aqui já tá perto. Exato. Né? Ela começa a criar armadilhas na cabeça dela que atrapalha. Então, quando você traz... O que você precisa fazer para deixar a sua estratégia mais quantitativa, não sei se diria assim, mas mais objetiva? Mais objetiva. Recuou a média, deixou um candle com fechamento abaixo e o outro fechamento acima. Beleza, ele recuou na média. Eu tive uma proximidade, eu tive um contato com a média. E várias outras formas. Chegou perto da banda de Bollinger. O que é perto? Não, beleza. Teve um fechamento fora e o outro fechamento dentro. Cara, isso é binário. Isso não tem questionamento. Isso é matemático. Ou é ou não é. Quando você traz isso para o seu operacional, você consegue melhorar muito mais. Você consegue selecionar melhor a maneira com que você opera. E aí, falando agora desse misto entre a automação e o trader manual, eu acredito que a gente está caminhando em um cenário em que cada vez mais traders também terão automações executando estratégias quantitativas, estratégias automatizadas, o que seja, também. Conheço vários traders que operam dólar só. A maioria dos... É no meu caso. A maioria, dólar. Exato. E aí a maioria dos robôs rodam muito bem em índice. Aí às vezes o cara fala, tô operando muito bem dólar e eu quero começar a operar o índice também. E foi algo que eu fiz no começo. Eu comecei operando dólar futuro. Primeiro day trade em futuro que eu fiz na minha vida foi uma compra de dólar, ganhei 5 pontos, preenchendo a boleta da corretora, não sabia que era Superdom, fui lá preencher, comprar dólar tal, stop tal, alvo tal. Não, isso foi 2016 talvez, né? Já tinha ali uns 4, 5 anos de ação, montando portfólio, e aí onde que eu quero chegar? Eu comecei a construir uma experiência com dólar. E eu, vou pro índice. Mas eu não sabia fazer essa migração. E aí eu comecei a me lascar no índice. O índice começou... Porque era diferente do dólar. Bem diferente. E eu vinha de meses numa sequência de dólar ali, animal. Tava arrebentando. Falei, tô arrebentando no dólar, vou arrebentar no índice. Aí ele é diferente. Não que ele seja melhor ou pior que o dólar, mas ele é diferente. Nossa, totalmente. Ele é diferente. Xarope pra caramba. Mas aí num cenário que você continua só no dólar, cara, beleza. Vou deixar um conjunto de estratégias, vou deixar ali algumas automações rodando no índice, né? E aí você consegue diversificar a sua exposição. Você manda muito bem manualmente no dólar e você tem um conjunto de estratégias validadas, robustas, com gerenciamento de risco e que não tem interferência emocional humana, operando só o índice. Foram estratégias feitas para o índice, para aquele movimento, para aquela amplitude, para aquela volatilidade que é diferente do dólar. Então, você consegue diversificar isso de uma maneira tranquila. Acredito que a gente está caminhando para ter cada vez mais pessoas na bolsa e as pessoas que estão na bolsa cada vez mais com automações. Já existe automação que monta portfólio de ações, já faz toda uma administração ali de vários ativos. Acredito que a gente está caminhando para a pessoa física ter essa liberdade também. Eu acredito. Acho que a tecnologia não dá ré. A tecnologia não dá ré, cara. A tecnologia ela tende a avançar cada vez mais e as pessoas elas tendem a se adaptar, a conhecer melhor e fazer melhor uso dela. Eu acho que a gente está numa fase em que as tecnologias estão chegando e as pessoas estão aprendendo a lidar com isso, aprender a usar. E uma coisa fantástica que eu tenho visto, que são pessoas que jamais fariam day trade, porque elas não têm tempo, e elas hoje têm a oportunidade de ter um portfólio rodando no day trade. Só que o cara não tá lá todo dia, o cara ligou, ele deixa o portfólio rodando. E a curva de evolução de um robô é muito parecido com de uma ação, né? Entra em drawdown e avança. Então,
Para um cara que, sei lá, ele é médico, o cara é dentista, é arquiteto, é engenheiro, tem a profissão dele, tá trabalhando, para ele é um ativo a mais que ele adicionou no portfólio. Só que tem uma vantagem fantástica em relação ao mercado de ações ou qualquer outro. O mercado de ações, modo geral, você precisa, especialmente quando você está pensando no equity. O mercado de dividendos, ele tem ali ele é mais estável, te paga dividendos, mas o mercado de equity, ele depende muito de uma saúde econômica. De modo geral, se o Ibov está subindo, sua carteira de ações está valorizando. Se o Ibov está de lado, sua carteira está de lado. Se o Ibov está caindo, sua carteira está caindo. Um portfólio de estratégias de day trade, ele performa de maneira completamente independente disso. Você pode ter o mercado, de fato, derretendo e tua carteira está somando, porque, de repente, está se beneficiando melhor de um movimento de tendência. E tendência de queda também é tendência. Claro. Então, de modo geral, o que ajuda muito ter uma estratégia dessa? Estratégia que eu tô falando já os robôs, de modo geral. Um portfólio de robôs como uma estratégia num portfólio de investimentos. Você tem lá fundo imobiliário, você tem ações, você tem um monte de coisa. Você tem um negócio lá que não depende da economia. Então, no teu portfólio, aquilo ajuda muito a equilibrar a volatilidade do teu portfólio, especialmente em períodos de crise. Então, eu acredito que isso cada vez mais, à medida que vai sendo difundido, vai sendo adotado por players que, inclusive, sequer eram do universo do day trade e que estão fazendo day trade através da automatização. E não com a cabeça de um day trader. Isso que é mais louco. Caramba. Né? Então, eu acho que, como eu falei, a gente está por um período de transformação e a gente ainda vai ver muita gente atuando nessa frente. Isso é questão de tempo. Porque, na minha opinião, tecnologia não dá ré, como eu já disse. Né? Você pega a Bolsa de Valores há 10 anos atrás, eram menos de 500 mil pessoas. Hoje a gente já multiplicou isso por mais de 10 vezes. E à medida que as pessoas vão conhecendo e vão entendendo, porque é verdade que as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem. À medida que elas vão entendendo, eu acredito que elas vão, de fato, aderindo ao mercado, na minha opinião, crescente. Mas falando hoje, por exemplo, de dólar índice, assim, eu acho legal essa diversificação. Na verdade, eu acho até necessária, inclusive, né? Eu só me rendi aos robozinhos, né? Porque eu falei, cara, eu vou dar uma diversificada. Eu vou deixar lá, até com o pessoal da Smart, vou deixar um portfólio rodando, né? Vou destinar uma grana para isso, né? E vou continuar operando. E a questão de sobrevivência. Só que existe uma diferença gigante. Tipo assim, eu não ainda tenho a confiança, porque eu sou novo nesse mercado, de deixar o robô operar 100, 200 mil pra mim. Não tenho zero. Eu tenho a impressão de que se eu sair, qualquer hora ele faz uma doideira. Entende? Só que, na verdade, você vai vendo dia após dia que isso não acontece. Né? Então, entra muito naquela de, acho que eu penso isso porque eu realmente tô aprendendo, não conheço, né? E aí, mais uma vez, volto naquela, quanto de dinheiro você acha que o cara tinha que começar? Quanto dinheiro você acha que ele tinha que destinar pra isso? Tô começando agora, saco, tenho medo desse negócio aí, mas já comprei uns robôs da NASA, né? Quem lembra do robô da NASA? Lembra, né? Era o Luciano Zafir que falou dele, não foi? Luciano Zafir fazia propaganda, robô da NASA e tal, enfim. Então, por exemplo, o cara chega pra você e fala, ô, gente, Mateusão, vocês estão falando de robô aí, né, Sasaki? Cara, eu comprei o robô da NASA, um fumo gigantesco, né? Agora, tô vendo vocês aqui, eu confio em vocês, acho legal o que vocês fazem, enfim, vocês falarem disso. Mas e aí? Quanto de cash que eu tenho que... Vamos lá, eu acho uma pergunta que faz muito sentido. Faz muito sentido. Inclusive, esses dias eu dei uma aula, uma live, explicando justamente isso. Quanto dinheiro eu preciso para operar um robô? Né? Na prática, é plausível dizer que cada mini contrato você precisa ter uns R$2.000 de margem ali para aguentar os drawdowns. Na prática, de modo muito grosseiro, dá para dizer isso. Para colocar e não se preocupar. E não se preocupar. Deixa lá. Então dá para você falar assim, cara, eu consigo montar uma carteira com 2 robozinhos, cada um operando com um mini contrato, R$4.000, tá ok. Tá. A princípio, isso tá ok. Mas vamos pro mundo real. Primeira coisa é que muitas vezes você operar com mais estratégias, consequentemente mais contratos, vai exigir de você menos capital. Olha que maluquice. Exato. Porque estratégias complementares,
elas reduzem a tua volatilidade, o teu risco. Se reduz o teu risco, você precisa de menos capital. Reduz o seu drawdown. Reduz o seu drawdown. Então, aí entra um ponto interessante a se considerar. A gente não está falando nos mínimos, né? Então, a gente está falando já com carteiras que vão ter ali mais de 10 estratégias, mais de 10 mini contratos operando. Mas e aí tem um outro ponto. As estratégias automatizadas, elas custam, né? Eu acredito que vai chegar num nível em que as coisas talvez evoluam a ponto de, igual a plataforma profissional para o trading hoje, de gratuito. graça, gratuito. Tá. Eu acredito que a gente vai chegar um dia que um robô com estratégias vai ser gratuito, né? Mas a gente está nesse caminho, assim como a plataforma profissional entrou nesse caminho. Ela custava quanto? Cara, quando eu comecei, Uns 300 ela conto? custava, cara, 5 mil reais. Ai, que? Aí foram reduzindo, 2 mil reais. É louco, tchau. Era uma Aí- Blue, era metade de um terminal Aí chegou Bloomberg, um profit revolucionário, só 300 reais. Olha aí. E foi reduzindo Só para 300. 150. Vira hoje pra galera e fala assim, ó, pessoal, a partir do mês que vem, R$300 de profit. É, Nego pula nada. dessa altura aqui, ó. Nada. E você sabe que é uma coisa do brasileiro, porque lá fora os caras estão absolutamente acostumadíssimos Mas a é pagar porque os caras não por estão preocupados, porque o cara sabe que aquilo é um negócio. Ele tem que. Ele vai investir. Ele vai ter um custo operacional. Você tem energia, você tem internet, você tem computador, né? Você vai ter a plataforma que você opera. Alguém tá pagando. E é aquilo, né? Exatamente. É gratuito pra ponta final. Quem tá pagando? É. Ou você acha que a Smartbot ou a Nada. Nelógica, alguém tá trabalhando lá de graça, porque você é Nada. lindão na sua casa aí. É a tua corretora, que tá corretora tá pagando, graças ao business de RLP, e, enfim. E não boa. vamos desviar muito a É conversa. isso, é Porque isso. essa é uma discussão que vai longe, né? Mas, de modo geral, você precisa ter um volume de capital em que você consiga gerar ganhos e custear a tua ferramenta. Então, um robô hoje, os mais baratos, e um robô que gera resultados, vai custar ali algo em torno de R$200 por mês. Tá? Grosso modo. O que a gente está falando? De algo que vai gerar um custo de 2.400 no ano. Então, você precisa, uma conta inteligente, ao longo de um ano, gerar 2.400 para cobrir o custo do robô, gerar um lucro que supere um benchmark, né? Sim. Então, você pode adotar o benchmark o IBOV, você pode adotar o CDI. benchmark o CDI, mas, enfim, descontado já da DARF, né? Descontado os 20% lá. Então, mais ou menos essa conta. Na minha opinião, para estar com isso equilibrado, seria o ideal estar ali com uns R$10.000 alocados num robô. Boa. Pensando ali da minha experiência, o que eu vejo, tem robô que fez 150, 200 de ganho em cima da margem em um ano? Tem. Tem robô que faz menos, 50%, mas assim, pegando ali a grosso modo 100%, já algo entre 50% e 100% é plausível. Então, imaginando que, em média, você vai ter algo de retorno nessa casa, que vai bancar o custo do robô, vai dar para tirar a DARF e vai te dar um ganho que é digno de falar, não, tô tomando risco, mas eu tô sendo retribuído na medida do risco que eu tô tomando. Então, na minha opinião, é algo... mas eu não tenho essa grana toda, eu gostaria de começar com menos. Dá para começar com 5? Dá. E, na minha opinião, comece com 5. Eu também acho que é porque melhor. Você vai ter o benefício da experiência, cara. É igual o trading mesmo. Trading manual. Eu sempre falei, quanto você acha que eu devo começar? Cara, R$5.000. Porque esses R$5.000, ele serve para cobrir o teu custo de experiência. Ele não serve nem para você. Eu vou virar trader. Não vai. Com R$5.000, você consegue passar por um período de provação para depois desse período de provação você falar assim, cara, é isso que eu quero da minha vida, ou não, gastei R$5.000, mas pelo menos eu sei que não é para mim. Né? Mas, Sasaki, eu não tenho R$5.000, eu tenho 2.000. Cara, às vezes é melhor você passar pela experiência de você, nem que seja de fato perder e quebrar a cara e sentir na pele, do que passar 10 anos e você falar, caramba, velho, pô, aquele meu brother, ele seguiu adiante, ele virou trader e eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber, velho. Essa é a pior coisa que eu acho que tem pra uma pessoa. Na maioria das pessoas você pode ver, no leito de morte elas não se arrependem pelos erros que elas cometeram, elas se arrependem pelas tentativas que elas deixaram de lado por medo, por receio, por pelo que não preconceito, fez, deixou de fazer, né? Pelo que elas deixaram de fazer. Isso dói muito mais. Porra, bem mais, velho. Porque é uma resposta que você nunca vai ter, velho. É diferente, fracassar, você fala, beleza, eu tentei, eu fracassei, mas tá tudo certo, virei a página, segue a vida adiante. Agora, cara,
Você não sabe. Putz. Então, assim, quer realmente ingressar? E na minha experiência, vale a pena, porque isso geralmente te leva até um ponto onde você, com a experiência adquirida com a bagagem, você tem uma nova visão. E com a nova visão, você tem condições de tomar uma decisão muito mais inteligente do que antes de passar por esse processo. Então, assim, tenta, percorre o caminho, porque, assim, você não vai perder. Né? Ou você ganha, ou você aprende. E aprender é um baita de um ganho. Então, pra quem quer tentar, vai, cara, vai. Você vai nessa também? Você acha que 2 contos ali por robô dá pra ir de boa? Dá. Eu vou até fazer uma observação, porque eu acho que o que vai definir o que você vai alocar em margem, né, para essas operações vai muito de acordo com o quanto você quer dedicar da sua atenção. Por mais que seja robô que vai fazer sozinho, você tem essa opção de, cara, botei os R$2.000 e eu não vou me preocupar o ano inteiro com ele. Tá lá o dinheiro que eu acredito que tem o suficiente pro balanço. Ou você pode pôr menos, não vou dizer muito pouco, mas vou dizer menos. Tem que ter a margem, né, pra aguentar, cara. Precisa margem para aguentar o balanço, dependendo da quantidade de contratos que for rodar. Precisa dessa margem. Mas você pode pôr menos e acompanhar diariamente. Passou por uma semana de drawdown, você aloca a outra parte. Você aloca o que você... digamos, coloquei 1.000. Tá chegando ali, tá chegando perto da margem limite, boto mais 500. Voltou a subir, legal, bacana. Começou a voltar a performance. Boto se necessário, né? Porque esses 2.000, até onde eu sei, pelo histórico que eu estudo de os robôs que chegam a ser executados, né? Eles passam por filtros gigantescos. Você não coloca... é igual a história da conta demo para conta real. Você não vai pegar uma estratégia automatizada, um conjunto de robôs... que lixo que ficou esse estudo aqui. Vou pôr na conta real. Você não faz isso, né? De forma alguma. Exato. Então, você entende o seguinte, na maioria dos bons, ele não chega a sacrificar tudo isso, né? E você passa ali um balanço que é normal para a estratégia automatizada, são os períodos de drawdown. Eu fiz, inclusive, uma aula para os meus alunos sobre drawdown, trazendo analogias dos maiores do mundo. Warren Buffett passou por períodos de drawdown. Eles comentam assim, eu sei que ele comete erros, mas é espontaneamente, esporadicamente, aqui e ali. Beleza, mas às vezes isso gera um drawdown profundo de meses. Sim. São meses em que ele... Porque... E põe eu isso aí, cito cara. muito a queridinha dos louco. brasileiros, a Petrobras. Descobriu o põe poço de mesmo Tupi, nisso aí. 2008, entrou num drawdown. 2016 atingiu o fundo desse drawdown, 90% de queda. Olha isso. 2020 recuperou aquele pico, 2020 eu acho, foi 20, aquele pico de 2008. Só quanto tempo demorou? Mais de uma década, cara. Mais de uma década. E na queridinha dos brasileiros. Só que depois disso, alçou topo, seguiu renovando, cara, mais de 100% em cima daquele topo anterior. E pega, usando esse exemplo, pega o histórico de evolução da Petrobras, do começo ao fim. Vale a pena ou não vale? Passou pelos balanços, a mesma coisa a estratégia automatizada. Você corre o risco de entrar, de ligar os robôs e você passar por um período de drawdown já no começo. Pode acontecer de entrar no pior período. Você entrou no pico, você entrou em tupi. Total. Exatamente. E esse é outro ponto, inclusive, né? Eu acho que uma das desvantagens, emocionalmente falando, para quem vai entrar nesse mercado, é que às vezes tu entra, cara, no período que o robô vai tomar loss, velho. E não vai tomar um loss, vai tomar 2, 3, 4, 5, toma um mês de loss, 2 meses de loss. Mas aí vem a ignorância do cabra, né? Porque o cara aí fala assim, é um robô. Robô é preciso na execução. Ele pensa num robô de montadora, né? Não, o soldador da montadora, ele errava os pontos de solda. O robô é preciso, então o robô na bolsa é mais preciso. E não é assim, cara. Não é assim que funciona. O robô não é uma máquina de dinheiro, não é um negócio que você coloca ali a margem, do outro lado vai cuspir dinheiro. Não é uma renda fixa, né? Com um risco da renda fixa com os ganhos da renda variável, como muita gente ia falar. Não é um assim caixa eletrônico. Não é assim. É renda variável, é difícil mesmo. Do ponto de vista de automatizações. A diferença é que os desafios acabam sendo outros, os benefícios também. Por isso que eu falei, são coisas eu tava vendo diferentes. esses dias lá nos portfólios, teve robô que, cara, tiveram períodos ruins, cara, de repente, irmão, o bicho ligou as turbinas. Entrou num período. Não, parece que, gente, o que aconteceu? Tipo, explodiu. Né? Às vezes é uma estratégia setada por um determinado cenário que ficou um bom tempo não acontecendo. Quando o mercado tá de lado, velho. Quando o mercado tá de lado.
né? Quantas vezes lá, inclusive eu não vi lá, puta, quando eu entrei, o mercado tava de lado. Várias vezes, vários dias, robô super positivo. Tá lá com a operação aberta, de repente, cara, você chegava no final do dia, você fala, carai, devolveu tudo. Aí você fala, caralho, que robô feio da... né? Porque você tá com o Cacete. seu sentimento de humano avaliando. Exatamente. uma- Aí tu olha e fala assim, puta que pariu, mas como é que deixa voltar isso aqui, meu filho? Se fosse um aluno meu falando, voltou, eu falei, você é doido da cabeça? Exatamente. Não, eu né? falaria. Só que aí, você olha o histórico, e aí, tipo, passou-se um tempo, e você começa a ver a performance, você fala, cara, realmente não dá pra eu chegar aí É e outra querer cabeça. interferir na execução desse negócio. É outra Né? Eu cabeça. posso interferir na gestão, né? Posso interferir, Na gestão. quem são os jogadores que vão jogar no meu time? Ponto. No portfólio, Uhum. né? Você tem lá aquela matriz de correlação. Pra mim, o mais legal é aquilo. E você inclusive. pode... não, aquilo é um negócio fantástico. Pra mim, o mais cara. legal é a Sensacional. matriz de Aquilo é correlação. maravilhoso, cara. Pra quem não sabe o que é a matriz de correlação, é basicamente como se você clicasse em cada robô, juntasse eles num time e a matriz de correlação te traz o seguinte: esse time é equilibrado ou não? Numericamente, Exatamente. ela te fala o- Matematicamente, É. esse time é equilibrado ou não é? É basicamente Exatamente. A isso. sinergia né? entre os jogadores. Tipo assim, se você É. não escalou 11 atacantes, aí você tá sem goleiro, sem zagueiro, sem meio de campo, ferrou, né? Você vai tomar uma tunda. Né? É basicamente isso que a matriz de correlação te traz. Aquilo lá eu acho massa. Não, Aquilo aquele lá negócio, de é a fato, única coisa que até hoje eu não consegui criticar. que eu não vejo os contras, sabe? Sim, sim. Pra mim, que ainda sou muito mais trader E você sabe manual. que dá pra pegar todo o teu histórico de operação e também jogar numa matriz e bater com qualquer outra forma de operar, né? Para você, por exemplo, a gente poderia montar uma mesa Uhum. onde a gente bota aqui o Sasaki operando manualmente, o Vasco, a gente bota ali o nosso querido convidado Amazonas, e a Boa. gente vai olhar assim, cara, será que esses caras operam de fato de maneira descorrelacionada, de tal forma que eles são complementares um ao outro? Ou, na média, poxa, esses dois caras usam técnicas diferentes, mas os resultados É meio deles são iguais, parecido. eles basicamente fazem o mesmo trade, só que olhando coisas diferentes. Entendi. Então, basicamente, se você tem dois traders assim, você não tem uma diversificação. Exato. Você tem uma concentração de risco, na verdade. Querendo ou não, você está muito alavancado à É. exposição de uma técnica, digamos assim. Exatamente, exatamente. Só que tem um ponto, cara, que o que mais me chamou a atenção, e acho que pra vocês ainda não caiu essa ficha, porque vocês não têm filho, tá vendo? Vocês ainda não caiu essa ficha, mas... Lá vem. Cara, eu pergunto pra você, e o dia que você quiser tirar um mês sabático que seja, dando um rolê Não, tem que pela ter feito Europa? dinheiro antes. Tem que ter feito dinheiro antes. Sim, lógico. Ou fazer dinheiro durante a viagem. Ah, então... Que é o mais aí você não difícil. viaja. Engasguei aqui, esquece, irmão. Esquece. Você vai tomar loss, vai cagar na sua viagem. É, não mexe com exatamente. isso. Falei Se que é você- uma alternativa, Não, não que era melhor. sei lá, Não, isso é cagada, isso eu falo. E é cagada. Acontece um Cagada. contratempo, cara. Você precisa se Tá afastar doido. das telas por um motivo de saúde. Certo. Né? Foi isso que Fudeu. começou a bater pra mim há muito antes de eu ter filho. Porque as pessoas. Foi um trader que me falou isso, inclusive. Um cara assim, velho de pregão, que vivia bem como um trader, mas ele um dia falou assim pra mim: cara, trader nunca se aposenta. Você tem que estar lá. Se você não tá correndo, a roda não tá girando. É. E eu falei, cara, não, peraí, eu quero me aposentar um dia, velho. É. Eu não. Pior que ele aposentou cedo. Eu não né? quero, Esse é o problema, eu não quero né? estar ali na Faz frente nada da mais. tela, né? Tipo. Um mês depois ele aposentou. Brigando pra ser o defunto mais rico do cemitério. Olha aí. Ali eu comecei, de fato, a quebrar a cabeça e falar, cara, eu gosto do trading, pago minha vida assim, mas aí eu comecei a me criticar, inclusive, falando assim, cara, quando tudo tá bom, eu não quero sair da tela porque tudo tá bom e é o momento de aproveitar. E quando tudo tá mal, eu não quero sair da tela porque eu quero voltar a performar e ali eu tô ralando diariamente para descobrir o que eu vou fazer para voltar a performar. E na prática eu não tinha férias, cara. Eu não tinha vida. Eu sempre viajava preocupado porque eu falava, cara, será que eu tô perdendo uma semana boa de mercado? Putz, isso aí é... Não é? Não, assim, É aquele vários- dilema. Tô de férias pensando no trabalho e no trabalho pensando nas férias. Aí eu falei, cara, legal. No início, quando eu era molecão, adrenalina na veia, aquilo era minha vida. Eu tinha tesão de falar para todo mundo, sou trader. E ninguém sabia o que era trader em 2006, tô falando antes de 2010. Cara, legal. Mas o tempo foi passando e eu comecei a olhar um pouco adiante e falei, mas e aí, cara? E quando as coisas de fato começarem a caminhar e eu quiser um dia de fato me afastar, eu quiser me aposentar, quer dizer que eu vou virar um escravo desse negócio? Porque assim, tem outro ponto, o trader ele parou hoje, é diferente de você ter uma loja que vende sapato, vende calçado, você fala assim, parei, passa-se o ponto. Você vende a tua loja, com o teu estoque ali, enfim, você tem um business. Você tem uma marca, de repente, que você criou uma empresa, aquilo é um equity que você passou anos. O trader,
Cara, ou ele fez muita grana pra Sim. grana sobrar, e com a grana que sobrou ele fez um baita de um colchão, ou o dia que ele parar ele não tem nada. E isso começou a me incomodar também. Eu falei, cara, eu não tô construindo riqueza. Eu preciso construir, de fato, patrimônio. E aí, a partir disso, e aí, mais ou menos nessa época, eu me deparei com um livro do Kiyosaki, O Pai Rico, o Pai Pobre, e eu entendi, na prática, o conceito de ativo e passivo. Eu falei, cara, eu preciso começar a acumular outras fontes de renda, eu preciso, de fato, começar a diversificar a fonte de renda. E aí foi aí que eu fui atrás, tipo, adquirir imóvel, que até então minha cabeça é, não vou ter imóvel. Por que eu vou ter imóvel? É melhor ter o meu dinheiro rendendo, porque dinheiro rendendo vale mais que imóvel. Mas aí eu percebi que, cara, aquilo é uma estratégia de diversificação, né? Porque hoje, se eu bater as botas, os meus filhos sabem o que é um imóvel, eles não sabem o que é day trade, ainda mais porque são todos crianças. Sim. Então, ali eu comecei a perceber de fato, cara, eu preciso diversificar. Então, minha mentalidade Isso é de legal. diversificação Legal. eu já começava a vir antes Isso eu disso, acho massa. por conta das minhas limitações como um trader. Legal. E hoje, deparando com um robô, eu falei, cara, esse carinha aqui, ele tá me dando a condição de eu continuar sendo trader, só que ao mesmo tempo me livrando tempo, desta vez, para eu poder passar mais tempo com os meus filhos, para eu poder me dedicar a outros afazeres da minha vida que, de repente, criaram mais importância, ganharam mais importância. Até então não tinha filhos, então não tinha essa preocupação. E eu fui aos poucos percebendo que, de fato, eu precisava estar cada vez menos tempo em frente à tela, por mais que eu gostasse de fazer aquelas coisas, né? Então, Boa. isso mudou muito. É por isso que a forma como eu venho operando acabou, de fato, mudando radicalmente, ao ponto de que hoje as pessoas falam que, mas você não opera nada? Não opero nada, Não, cara. eu sou gestor. Sou trader gestor. Não opero nada. Gestor trader. Eu fico consertando coisa no Eu sou apartamento gestor lá que eu trader. falei. Eu sou Pô, o falando, manutencionista dos meus apartamentos. falando nisso aqui, antes da gente passar pro Amazonas explicar para nós basicamente a forma que ele opera, eu tava vendo aqui, vai ter um campeonato de robô. Campeonato de robô, como é que é? Baita Tipo, campeonato. mas aí, CBRT. tipo assim, qualquer pessoa vai poder fazer a sua própria estratégia. Sim. Colocar isso num robô Colocar isso num robô e poder disputar colocar o bicho pra competir. Fala, vamos ver de competir. qual. Sabe o que eu acho mais animal de um clima de campeonato, cara? É a competitividade. Quando eu tava na mesa de traders, a gente tinha uma outra asset que era a Argentina. E o manager, ele era gringo. E ele sacou que existia uma rixa entre brasileiros e argentinos e ele contatou o manager da asset lá, Argentina. E aí ele começou a botar a gente para competir contra os caras para ver qual mesa fechava um net maior. E, cara, a galera começou a operar melhor porque os caras, não vão perder por Argentina nem a pau. Tá A maluco. competitividade, ela pode ser explorada de uma maneira muito saudável. Legal. E num campeonato, você tem um pouco disso. Esse campeonato em si, eu achei que ele foi muito bem inteligente, construído de forma muito inteligente, porque ele permite que um iniciante consiga competir muito bem, mesmo nunca tendo construído uma estratégia sequer, e eu comprovei isso na prática ontem, porque ontem eu fui fazer uma live para explicar, né? Me chamaram para explicar o regulamento, e aí eu falei, vou pegar um exemplo de um robô que vocês podem criar aqui na hora. Daí eu fui lá no ranking de estratégias, você consegue fazer um filtro e falar, não, só quero ter acesso às estratégias gratuitas do ranking da SmartBot. E as estratégias gratuitas têm código aberto. E aí eu selecionei no ranking quem é a melhor estratégia. Era uma estratégia chamada Heitor Villa-Lobos. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou simplesmente copiar essa estratégia, porque eu já parto de uma estratégia que é boa. E depois disso, eu otimizo ela. Existem N maneiras de você otimizar. Você pode, de repente, olhar para a estratégia e falar assim, eu não quero que ela opere no horário que saem os dados dos Estados Unidos, que sai às 9h30. Então, você põe lá um critério para ela não operar entre as 9h30 e 9h35. Já fez uma modificação e, às vezes, isso faz o robô dobrar o resultado dele. E aí eu fiz uma modificação ligeira que pegou a estratégia que já era melhor do ranking. Isso foi na live de ontem, ao vivo, assim. E eu acho que eu multipliquei por 3 ou 4 o resultado por ter mudado um parâmetro. Caramba. E eu falei, cara, pra vocês verem como dá pra você... Quer dizer que vai ser a melhor estratégia? Não necessariamente. Às vezes a melhor estratégia é pegar aquilo que você faz manualmente e automatizar. Legal. Ou às vezes a melhor estratégia é pegar de fato algo do zero e combinar N fatores de uma maneira 100% quantitativa para criar uma estratégia quantitativa raiz. Boa. Mas aí eu mostrei pros caras que assim,
você tá num campeonato em que dá pra começar mesmo não sabendo, e no processo você aprende. Os robôs rodam num ambiente de simulação, então você não tá colocando grana do teu bolso de verdade. Só que na outra ponta, os prêmios que os caras colocaram são prêmios reais. Os caras vão ganhar o quê? Colocaram um iPhone 15, colocaram Apple Watch, colocaram um monitor curvo, foi o que eu mais achei legal, cara. Óbvio. Era o terceiro lugar, mas é o que eu achei mais legal. Falei, pô, monitor curvo. Os monitores são aqueles de 23 polegadas, de LED, mas são 23 polegadas. E curvo. E aqueles curvos de 34, eu falei, pô, cara, trader... Minha chance. Os Trader prêmios tem bom, tesão hein? por tela, né? Vale a Você- pena competir, nem que seja na zoeira, porra. cara, aí eu falei, cara, Caralho. vai lá, entra, compete, porque assim, você aprende, queira pela brincadeira, ou pela zoeira, ou pelo ambiente competitivo, mas tem duas modalidades ainda que os caras criaram, uma modalidade de melhor retorno e uma modalidade de menor drawdown. Então, assim, de repente você pode bolar uma estratégia visando mais segurança, menor drawdown, um ganho que bata o benchmark, um IBOV, por exemplo, mas tome menos risco possível, né? Então, eu achei, assim, muito bem construído. E uma coisa muito bacana, que esses campeonatos deles, é a 5ª edição, eles criaram inicialmente para fomentar o desenvolvimento dos traders internos, da comunidade ali, da Smartbot. E nesse campeonato eles falaram, não, vamos abrir a porteira, vamos permitir que pessoas de fato leigas possam participar desse campeonato. Então, hoje, qualquer pessoa pode participar do campeonato. Boa. De uma maneira, assim, eu diria, muito de igual para igual. Vai jogar isso lá vai liberar o link lá? Cara, vou liberar, eu passo para você coloca... Da quem não, depois, tem né? também aqui, ó. A gente QR coloca Code. o QR Code aqui, o cara vai cair lá no grupo da Smart, não vai? Sim, tem uma comunidade. Ela na comunidade, inclusive, eu me comprometi. Porque eu, particularmente, as pessoas sempre falam assim, cara, eu vi que você opera com robô. Você não tem o teu robô? Onde é que eu contrato o teu robô? Eu falo, cara, eu não tenho nenhum robô para vender. Eu não tenho nenhum curso para te vender também. Pelo contrário, eu contrato o robô dos outros. O que eu posso te mostrar é as metodologias que você pode utilizar para selecionar uma boa carteira de robôs. Você pode se basear em menor drawdown, se você tem preocupação com risco, você pode buscar maior retorno. Se você quer menos volatilidade, você combina um pouco dos dois. Então, eu falo muito sobre as técnicas para você montar portfólios, né? E o que eu comento com as pessoas é o seguinte: você não precisa saber criar uma estratégia automatizada para ser um bom estrategista. É que no caso do campeonato, a brincadeira é você criar. Mas Sim. aí tem um outro ponto. Você pode partir de uma estratégia boa que já existe, que foi o exemplo que eu dei. Eu peguei uma estratégia do ranking pronta, eu leigo, que não sou um cara que cria robô, mostrei o caminho ali, como é que eu fiz, copiei um robô e mudei um parâmetro só. E deu um resultado melhor. Então você vai meio que lapidando. E eu acho que é um exercício saudável, um exercício muito saudável para o cara começar de fato a entender melhor esse universo. E se Boa. de repente você se descobre um cara que sabe cruzar dados, de repente você estudou matemática, você já tem alguma familiaridade, por que não, se destacando num campeonato desse, você não se torna de fato um manager, que eles chamam, é o cara que gera e comercializa estratégias automatizadas. Isso é. Porque hoje tem isso é profissão. Sim. E engraçado, já era profissão no mercado profissional de investimento. As assets contratavam estratégias Muito direto. desenvolvidas. É. Hoje existe um marketplace dentro da Smartbot onde você pode contratar estratégias desenvolvidas por especialistas e você montar o seu portfólio, que é basicamente o que eu faço. Que Boa. não tem novidade nenhuma. É o que a indústria do investimento profissional já faz há anos. Há anos existe o termo sell side, buy side. São os caras que oferecem produtos de investimento dentro da indústria de investimento e os caras que consomem. São basicamente as assets, as gestoras, tesourarias. E hoje começa-se a se criar um ambiente desses dentro do universo do trader pessoa física. Para mim é formidável, cara. Formidável eu poder fazer isso. Né? Mas Seu robô vai competir lá? Vai, a Top Vai Game, arrumar um robô lá? a Top Game tá com o Top Game Bots agora. A gente lançou recente um ambiente que a gente tem portfólios de diferentes tamanhos, diferente quantidade de contratos, 30 outras estratégias individuais ali que a pessoa pode escolher também Pra poder rodar. para rodar, para criar um portfólio mais diversificado, usando Boa. a que a gente falou da correlação, aquela matriz, tudo. A galera já tá bem instruída, legal. ensinei o pessoal a usar. Então, Onde que acha isso? Lá no seu Instagram também? tem lá também, o link da minha bio, inclusive, tá direcionando para lá. Posso te mandar o link aqui para colocar o QR Code também? Deixar em algum lugar aqui. Certo, pode. Não Mas- sei. Como é que nós vamos fazer?
Joga lá pro grupo, você divulga É. esse negócio, caralho. Num grupo só, num QR Code. Beleza. Mantém o QR Code, Direciona você lá e direciona. a gente comenta. Você vai ter que cobrar ele, viu? Pode cobrar, já tô pode te cobrar, avisando. pode É, cobrar. Mas já a ferramenta tô- dos caras é boa, eu naveguei por lá e a grande sacada é essa, é montar um portfólio. É. Cara, 30 robôs, cara, tipo, dá pra você montar um portfólio É. da forma como você quiser, mais agressivo, menos agressivo. A arte, de fato, é essa, você criar um portfólio que atenda os seus critérios. Porque tem cara que ele tem mais apetite ao risco. Consequentemente, ele tem que ter em mente que ele tem que tolerar maiores drawdowns. Né? E tem cara que não, pô, eu quero estar na renda variável, mas eu quero surfar um drawdown baixo ali, eu quero selecionar estratégias pautadas em drawdown menor. E tem um cara que ele fala assim, cara, qual é o máximo de robô que eu consigo, porque eu tenho muito capital, eu quero montar um Megazord aqui. E tem um cara que tá mais humilde e fala, cara, putz, qual é o menor robôzinho que eu posso montar? O que eu acho legal é isso. Você ensinar um pouco de técnica pro cara ele poder aprender a suprir a necessidade pessoal dele. Porque cada trader tem ali, acho que os seus objetivos, a sua forma de atuar, o que ele mais tolera, o que ele menos tolera. Então, eu acho que isso é uma baita de uma ferramenta. Eu naveguei, tá muito legal. Eu acompanhei a live, inclusive, na época. Eu marquei o Matheus ali, foi um negócio bem legal. Foi um movimento bem legal que a gente fez. A gente apresentou, como eu falei, né? A gente apresenta essas coisas do mercado financeiro, às vezes pode assustar algumas pessoas, né? Pô, robô, pô, tô longe de saber. Às vezes assusta a pessoa que não conhece. Pô, mas eu vi muita sacanagem também. Robô muita trade, falcatrua antes disso. Robô trade. Pô, tá muito longe, tô aprendendo a investir na bolsa agora. Às vezes é algo extremamente acessível, fácil de você entender como funciona. E a gente apresenta isso para as pessoas, né? A gente fez toda uma apresentação ali de trazer isso para a pessoa de uma forma tranquila, leve, que ela entenda, caramba, beleza, então são estratégias, eu vou lá só apertar o botão para começar a seguir, mas que eu tenho que ter também a preocupação de administrar, de diversificar com as individuais, não somente os portfólios, né? Então a gente fez um movimento de lançamento bem legal. Nossa. Tem bastante gente utilizando, a galera tá gostando bastante. E tem as pedradas, né? Porque o robô também tem os dias que ontem foi dia de drawdown, né? Ah, mas tá Ontem doido, foi se o dia de robô só drawdown. ganhar, ué, você tá maluco? Eu mas gostaria, viu? Mas não... Não, Não tem, não. esquece. Mas isso faz parte. Ô, Faz e, parte, e- faz e- parte. e falando em estratégias, quais médias você usa? Fala aí que eu tô configurando aqui pra você mostrar pra nós como é que você opera. Cara, então, eu tava até me preparando para quando tu fosse passar para mim o computador, porque o que acontece? Eu tenho o indicador que eu criei. Tá. Então, ele é baseado num conjunto de regras, etc. Mas eu posso mostrar umas outras estratégias que eu utilizo ali ao vivo também, que não levam em consideração ele. Na maioria das vezes eu tô usando o meu indicador para me balizar, Tá. mas coloca uma média de 50 exponencial e uma média de 100 exponencial também. Legal. E um estocástico lento. Num minuto. No minuto. Você não usa nenhum outro pra Caralho. complementar? Num 100% no minuto? Não, eu faço análise, por exemplo, suporte e resistência eu não marco no minuto. Média de 100 exponencial? Ou aritmética? Exponencial também. Eu não marco suporte e resistência num minuto. Que aí eu já começo a ver suporte e resistência muito curto. E aí eu gosto de ver os pontos mais importantes do dia, aí sim, em tempos gráficos ainda maiores, vejo a tendência maior. Pô, quando o índice estava caindo pra caramba, canalzão de queda, pô, eu olhava uns 60, 15, 30 minutos. Aí eu sabia onde que a gente estava na região do canal. Pô, tava próximo ali da base do canal, eu já ficava mais desconfortável com venda, por mais que a tendência fosse de baixa. O que eu esperava? O tempo gráfico menor começar a me mostrar uma movimentação de alta, aí beleza, sabendo que eu estou tão próximo desses fundos, eu me sinto confortável em fazer uma compra para pegar um respiro. Legal. Cara, mercado subiu. Cara, eu sei que a tendência maior, a tendência primária está sendo de queda. Eu fazia as vendas com muito mais tranquilidade, porque eu estava a favor do movimento maior. E aí eu conseguia surfar aquela movimentação grande. Mas é como? Eu olhava o tempo gráfico maior, eu não ficava toda hora consultando ele. Mas mercado vai abrir. Boto 15, 30, cara, esse é o cenário. Cara, e essas regras, 100 anos atrás, estava escrito já na teoria de Down. Tendência primária, secundária, terciária. Não Você tem. para pensar, ninguém inventou a roda, né? Não adianta. Tava Não Porque o adianta. tudo pessoal lá. não sistematizava o operacional, né? Exato. Basicamente. E aí... Que cor que é a sua média de 50? Como é que é? Que cor que é a sua média Azul. de 50? Azul? Gente, carinhosamente apelidada de Bic. Tá. Então já tá Só o risco da azul que é canetinha. boa. Que cor que é a 100? Pode pôr vermelha. Vermelha. Tá bom. Seu gráfico é branco, né? Imaginei. Oxi. Ué, se eu for usar uma média azul com fundo preto ou azul, não vai funcionar, porra. Justo. Não, uma informação interessante. Antes de criar a Top Game com o Alisson e o pessoal, eu usava o gráfico preto
com candles verde e vermelho. Mas totalmente. na TV fica melhor o branco. A TV, no fundo preto, ela vira um espelho. É. E como a gente tá Verdade. todo dia ali na frente e cheio de luz, dependendo do ângulo da câmera, pô, era um espelho, cara. Você via todo mundo que tava ali atrás. Nossa. Às vezes via o cenário, às vezes via a nossa bagunça do estúdio. Aham. E aí a gente meio que criou uma regra. Quem for apresentar em estúdio tem que estar com um Tela gráfico branco. Agora play, vamos passar aqui pro nosso brod, Matheus Lima, explicar pra nós basicamente, além do indicador dele que ele tem, enfim, basicamente como é que ele opera. Já deixei no gráfico de 1 minuto que eu já sei que o bicho é dos cracudos. Não fala assim. Já sei que os Dá bichos pra cá. é dos Frenético. brabo. Ó, seu mouse aí, te ajudar. Aqui, por favor. Vai. Quero saber o seguinte, essa média azul qual que é mesmo? É exponencial de 50 É. e a vermelhinha exponencial de 100. Se você me permitir, deixa eu trazer pra cá, que eu me sinto Bora. mais à vontade olhando aqui pra esse canto. Manda bala. Como eu falei, né, indicadores, eles servem para auxiliar a gente na tomada de decisão. Tem algumas pessoas que olham ele de forma cega, assim, cara, é ou não é, e ok, mas eu gosto de utilizar ele somente como auxílio. E o que eu levo em consideração também para minha tomada de decisão, acho que o scroll não tá muito legal aqui do mouse, né? É a direção de topos e fundos. Porque se eu começo a perceber que eu tenho topos e fundos que não estão me mostrando uma direção, cara, essa estratégia que eu tô mostrando para vocês, eu uso ela a favor da tendência. Apesar de eu ter um oscilador e um conjunto de rastreadores, eu uso o oscilador, que mede ali basicamente a volatilidade das movimentações, junto com um rastreador. Porque o que eu faço? Num cenário em que eu tô com uma tendência definida, deixa eu voltar aqui. Eu tô com uma tendência definida, eu tenho topos e fundos direcionais. Por exemplo, aqui, comecei a engatar topos e fundos, legal. Eu olho pro estocástico, marcando ali acima de 80. Acho que tá meio ruimzinho de ver. Deixa eu marcar aqui a resistência acima de 80. No 1 minuto mesmo. Sim. Rapaz. Tu não gosta, né? Não, é porque... não é nem que eu não gosto, né? Eu nunca operei no 1, assim. Sempre tive minhas limitações, né? Mas, com 20. Uma coisa que eu trago muito comigo sobre essa adaptação do 1 minuto para tempos gráficos maiores, que é uma relação interessante que você tem. Quanto menor o tempo gráfico, maior vai ser, ou mais devagar vai ser o indicador que você vai usar. Com certeza. Quando eu falei do 1 minuto, eu falei mais ou menos a forma que eu gostava de operar, que Sasaki até perguntou, curte Larry Williams? Eu falei que não, porque ele usa muito o quê? 9,21. Eu falei, cara, eu não me sinto confortável com 9,21 no gráfico de 1 minuto. Doideira. Aí sim, eu seria o cracudo que, mano, toda hora vai me dar compra e venda, compra e venda, compra e venda. Nesse mercado lateral ia estar, mano, market maker ali quase, executando um monte de ordem. Por isso que, pra você ter ideia, a 50 é a menor média que eu coloco no meu gráfico de 1 minuto. Então, basicamente, ela é o piso. É daí pra cima pra rastrear a tendência. Tá. Porque aí, por exemplo, se eu colocar num gráfico de 5 minutos, o preço que essa média estaria me mostrando seria mais ou menos uma média de 10 nos 5 minutos. Então eu consigo ter um pouco do feeling da média rápida do 5 no 1 minuto. Mais ou menos esse o raciocínio. Sim, faz sentido. Entendeu? E algum motivo pra você usar o estocástico em vez de um EFR, por exemplo? Nenhum motivo específico poderia usar da mesma forma. Essa aqui, na verdade, é uma aula que eu gravei para trazer essa união entre rastreadores e osciladores. Legal. Tá? Bacana. E eu gravei essa aula, eu compartilhei, e eu tive alguns alunos que já têm meu indicador, gostam da minha estratégia, mas falam, cara, eu vi essa aula e para mim deu um estalo muito grande. Isso aqui é o arroz com feijão, é coisa simples, mas que às vezes a gente não vê algo muito difundido. E ele começou a usar, começou a gostar bastante, comecei a trazer isso ao vivo pra galera, que o pessoal começou a perguntar. E é basicamente... Como que o estocástico funciona? Vamos trazer cada indicador de forma individual. A média móvel a gente já conhece. A média menor cruzou para cima, eu começo a ter um pouco de tendência de alta, cruzou para baixo, tendência de baixa, mas eu não desconsidero a direção de topos e fundos. Se eu começo a ter topos e fundos gerais apontando para cima, na maioria das vezes eu vou ter minha média apontando para cima, mas eu começo a ter a rejeição de topo e perdendo o fundo anterior, por mais que a minha média esteja apontando para cima, eu já começo a ficar desconfortável. Tá. Então eu priorizo, cara, topos e fundos estão ascendentes, no pullback eu espero o retorno próximo da minha média
E o que seria um confirmador de que, de fato, essa correção tá mostrando para mim uma oportunidade para eu comprar, seria um estocástico, por exemplo, abaixo de 20. Que, tecnicamente, ele mostra uma fraqueza desse movimento de queda. Na tendência de baixa, ele foi para cima de 80, com as médias cruzadas para baixo, eu tenho um pullback que tem chance de dar continuidade. Mas nesse índice hoje aí, por exemplo, Bora voltar aqui. o que a gente teve de As melhores movimentações para hoje, nesse sentido, nesse, né, que você levando falou? isso em consideração, foi ali, depois das 10h30, abriu o mercado americano, a gente teve essa movimentação direcional melhor. Uhum. Depois, o que eu comecei a ter? Ó, vou passar para cá. Eu comecei a ter um mercado que não tinha mais força para renovar mínimas. E ele começou a ficar sem, tipo, topos e fundos muito curtinhos. Cara, eu vejo esse mercado afunilando, no meu perfil, eu tiro a mão, eu já vejo, também. cara, eu não faço nada. Mas depois das 10 ali, você entraria onde, por exemplo? Pelo seu operacional. Lógico que a gente tá olhando um gráfico parado aqui, já passou, obviamente, né? Profeta Obviamente. do passado, vamos lá, né? Trailer de retrovisor. É isso, exatamente. Mas utilizando essa estratégia, utilizando essa técnica, o que eu gosto de fazer? Retornou para a média, opa, eu já fico em alerta. O que eu preciso ver? Eu preciso ver o estocástico passar de 80, no que ele cruza para baixo, o estocástico cruza para baixo, eu consequentemente tenho o mercado já rejeitando. Eu já faço essa venda, o meu stop aqui acima. Boa. Eu tento carregar o máximo possível. Tão simples Muito quanto legal, isso. cara. Cara, Muito legal. Isso aqui é uma estratégia muito simples. Dá pra meter isso num robô, caralho? Dá. Dá. Dá sim. Que Aí, legal, aí só vem para legal. aqueles ajustes bobos, né? Sim, De horário, sim, de horário. gerenciamento de risco. Nesse caso aqui, andou pouquinho, mas é aquele negócio. O que é pouco pro Sasaki que é scalper, às vezes é o suficiente para ele ficar feliz da vida, né? Pra mim, o scalping... Aí andou uns 300 pontos, pô. Andou 330 Aí, ó. pontos. Belo trade. Entendeu? Aqui é por exemplo, eu consigo pegar uma parcial e proteger bem no stop gain abaixo do preço que eu consegui vender. Teria me tirado no stop gain. Cara, comecei a perceber que O mercado começou... afunilou. Eu já começo a ficar preocupado assim, se eu tô numa tendência de baixa e eu vendi e caiu, eu preciso que ele renove mínima. No mínimo, eu preciso que ele renove mínima. Sim. Cara, não renovou, ou seja, rejeitou, eu já começo a ficar com o pé atrás. Aí eu até posso fazer esse trade. Voltou pra cá, eu até posso considerar meu stop aqui pra cima de novo. Cara, começou a enroscar, ficou nessa. Às vezes eu vou sair no 0-0, ou Fala, stop pessoal, curtinho. o mercado tá de Pula lado, fora e a gente não opera o mercado de lado. melhor. Ficou esquisito, porque eu quero... Isso aqui é uma estratégia de tendência. Se eu não tenho tendência, o que caracteriza ela? Direção de topos e fundos. A minha média é para me auxiliar. Ela é para ter o parâmetro. Cara, eu estou em tendência, topos e fundos estão menores. É próximo a ela que eu quero ver uma exaustão do estocástico. Uhum. Eu faço essa junção dessas coisas. Muito bom. Mas um pulo do gato que eu oriento meus alunos, que quando eles me mandam uma foto, às vezes, da tela dele, eu falei, pô, você tá começando, você quer me ajuda? Me manda uma foto da tua tela. Cara, é aquela Tá loucura. né? Aí tem, Linha pra tudo que é lado. cara, tem um monte de média, o IFR, o estocástico e banda de Bollinger. Eu falo, cara, como que você opera isso aqui? Aí a pessoa começa, tipo, manda um áudio de 5 minutos, eu já falo, não vou ouvir que eu já sei que você não sabe o que você tá fazendo. Vende caqui, né? KKK, É. kiki, inventa um monte de desculpa. E aí eu falo, cara, vamos lá, arroz com feijão, pra você começar de novo. Você opera a favor ou contra? A favor? Tira tudo que é oscilador, fica só com rastreador. Mas pra começar a engatinhar, tanto que esse racional de você unir um rastreador de tendência com um oscilador é pra você, a favor da tendência, identificar a fraqueza do pullback. Pô, pra mim esse é o arroz com Boa. feijão pra você operar. Sensacional. Pra muito você bom. operar a favor da tendência. Ah, mas aí eu não tenho... E você não usa nada de volume? Cara, não. Sabe uma coisa que eu percebi que é interessante? Aí já vai um pouco mais pra parte subjetiva da análise. Se eu tenho um mercado consolidado, tem duas formas de você analisar volume. Porque o gráfico, ele tem dois eixos. O fator tempo e o fator preço. Você consegue analisar volume de duas formas. O volume no tempo e o volume no preço. Num mercado lento, consolidado, esse que a gente estava vendo, começou a travar, o volume por tempo, você vai ver vários candles com pouco volume. Mas no volume por preço, aquela é a região do dia de maior volume. De acumulação. Entendeu? Então, eu percebi um pouco dessa subjetividade de o mercado tá com muito volume ou pouco volume, dependendo da perspectiva. A consolidação vai me mostrar, nossa, candles com pouco volume, mas por preço é a região de maior volume do dia. Então, como que geralmente a gente utiliza volume?
nossa, o mercado deixou muito volume aqui, várias negociações, a gente entende que é uma área de valor, é de interesse do mercado porque está deixando muito volume. A direção que ele romper, ele pode acelerar por vários motivos, stops, etc. Então eu consegui perceber que o movimento do gráfico já conseguia trazer isso para mim. Nossa, o mercado acelerou forte. Eu sei que o volume por preço ali tá vazio. Mas talvez o volume naquele minuto... Naquele candle. Naquele candle tá sendo importante. Então eu consegui, assim, na minha interpretação no mercado, eu consegui traduzir onde eu tenho região de interesse. Porque eu vi que se o mercado deslocou muito forte, a chance dele ter deslocado com pouco volume é pequena. Pode ser que exista, mercado super vazio. Acontece. Mas sabendo a liquidez que a gente tem no mercado na maioria das vezes, para o mercado deslocar muito, ali no começo daquele deslocamento é uma região de extremo interesse. Ah, que bacana. Entendeu? Então, assim, eu não coloco ele, mas eu estudei tanto ele que eu consegui trazer, assim, uma analogia pro preço traduzir para mim o volume. Você olha a divergência de topo de estocástico? Cara, Quando o preço está formando topos mais altos e o estocástico com topos mais baixos, igual ali no índice hoje, por exemplo, logo no início do dia, inclusive lá 9 e pouco, aqui, né? a gente Com tem uma divergência ali mesmo. Exatamente. A gente tem o estocástico com topos mais baixos ali e o preço topos com crescentes, topos né? mais altos, né? Exato. E como que... Tipo assim, você olha isso ou não? Gosto de levar em consideração, mas geralmente não é o que eu tô buscando. Legal. Agora, você pô, busca exatamente aquilo ali. exatamente Pullback na média. esse arroz com feijão. Boa, Exato. boa. Quando o preço vem para baixo da média, mas ela ainda tá cruzada, eu espero, veio para baixo. Aqui já cruzou. Cara, eu prefiro esperar ele voltar. Às vezes eu pago um pouco mais atrasado, mas voltou para cima da média. É uma confirmação que eu tenho que, beleza, tá vindo pro... Aqui foi um ABC e tá vindo para uma tentativa de nova movimentação. Boa. Mas aqui falhou topo. Cara, não renovou essa máxima. Já começou a voltar, eu já fico mais preocupado. Bacana. Tá. Entendeu? Aí eu já priorizo as próximas. Cara, e ainda mais, não ganhou topo, renovou esse fundo, aí esquece. É sinal máximo de que, cara, pode até ser que ele faça isso e volte pra cima, mas ele vai sem mim. Acontece no mercado. Acontece. Sim, O índice principalmente, né? É. Não, acontece. Essa é a dinâmica, mas o que acontece? O que eu percebi? Na maioria das vezes em que eu tenho topos e fundos direcionais e o mercado tá corrigindo próximo à média e eu dou essa olhada no estocástico, ele me dá um timing muito legal. Porque geralmente quando o estocástico cruza abaixo de 20, cruza para cima, é quando o mercado tá começando a dar aquela respirada. Aí eu gosto de pegar o mercado quando ele tá indo, não quando ele tá chegando. Você opera retorno à média, então quando ela tá caindo para a média, você compra. Eu não gosto de fazer isso, porque num cenário que ele passa direto, ele me Espero leva. ele confirmar que segurou ali pra retomar. Eu né, espero cara? o mínimo de defesa, cara. Começou a respirar, eu já tenho até já começa a querer marcar um fundo ali que eu sei que perdendo isso aqui já começa a ficar esquisito. Boa. Então eu tenho mais confirmações de que de fato o mercado pode vir com mais facilidade a favor do que Cara, eu e tô você lendo. comentou o ABC, você usa essa contagem de onda, Elliott, você curte? Eu não conto onda, mas eu estudei bastante Elliott para entender muito sobre pivô, por exemplo. Legal. Elliott estuda muito sobre fractais. Eu comecei aqui falando sobre olhar um minuto justamente para fazer essa conexão através do minuto para um fractal menor, vendo o todo que tecnicamente representa esse gráfico maior. Então até um pouco do que a gente estava falando ali sobre o tamanho da tela para ver o todo, né? Deixa eu ver o máximo que eu consigo aqui, ó. Assim. Eu já consigo olhar um dia e meio, consigo olhar bastante histórico para trás. Então eu não fico, por exemplo, olhando o gráfico de 1 minuto nesse tipo de zoom. Aí eu não consigo. Não faz Eu sentido. não Porque você olho. tá olhando o candle. E se você reduzir bastante, vira um gráfico de linha, o que não é ruim, né? Porque gráfico de linha, muitas vezes, ele é bom para você identificar pontos. Ele resume muita coisa importante para Muita mim. coisa importante. Então, assim, eu quero realmente ver suporte e resistência. Como eu falei, eu não traço por 1 minuto. Boto no 5. Às vezes, não quero trocar por 5. Cara, eu tiro bastante o zoom. Eu consigo Dá pra ver. marcar os meus pontos. Eu consigo ver o que é ponto de interesse. Cara, só esse arroz com feijão aqui de bipolaridade de pontos, você vê. Olha pra você ver, você marcou uma linha ali em cima, lá numa região de topo, aí. Esquece, cara. Olha a quantidade de pullback nesse topo, por exemplo. Você acabou de marcar. Né? Olha lá. Isso Rompeu o pullback, veio pullback. Tem aquilo, né? Tem as violações clássicas do índice, principalmente, né? Aquelas escadas Vai e volta.
Mas... Que é até o que eu falei, cara, nossa, perdeu um fundo anterior importante. Se ele perder e começou a voltar, esquece. Aí ele vai voltar bastante. O índice faz isso. Ele perde um fundo, ele perde um ponto importante. Se ele perder e continuar indo embora, beleza, vai seguir a vida dele. Pode considerar aquele ponto já como um pullback, bipolaridade. Agora, perder um pouquinho, começou a voltar, ixi, mano, aí é malandragem. Boa. Aí é malandragem. Então, até o que a gente tava falando ali sobre, mercado é cíclico, mercado de tendência. Quando o mercado tá bem direcional, como a gente viu naquelas fortes movimentações de queda e na movimentação de alta, você pega várias movimentações longas. Mas você pega, por exemplo, aqui, para quem gosta de operar só a favor da tendência, esse tipo de mercado lateral que a gente estava até hoje, que hoje veio para romper esse topo, finalzinho de ontem, na verdade, rompeu. Antes disso, eu estava conversando com o pessoal ao vivo, vou operar, falei, pessoal, olha o mercado que a gente tá. Aí, de novo, por mais que eu opere no minuto, olha os últimos 5 dias, 7 dias. O mercado tá travado aqui, Travado. ó. Como que a gente vai fazer, então? Mesmo olhando o gráfico de 1 minuto. Caiu, a gente vai procurar um suporte para comprar. Nossa, começou a subir, nossa, tá voando. Cara, eu tô procurando Você venda. espera a resistência para vender. Se ele romper para cima, aí eu romper e se manter, aí o mercado muda. A minha opinião é essa, até que o cenário Boa. mude. Né? Perfeito. Então, assim, essa é uma estratégia bem simples. Você não vai só ficar cego olhando média, você vai levar em consideração topos e fundos. Mas num cenário, tô a favor da tendência, médias estão me ajudando, topos e fundos legais, eu faço uma compra, estocástico vem abaixo de 20, o mercado está em tendência de baixa, estocástico acima de 80. É algo simples que, cara, faço com a galera, explico para eles direitinho, aí vem de novo, né, aplicando gerenciamento de risco. Num cenário de tendência, cara, a gente carrega o máximo possível, já pegamos trades ok, de parcial sai depois tirando stop gain, pega stop também, né? Não existe nada infalível em renda variável, mas já pegamos três em que a gente fica disposto, cara, a surfar o máximo possível. Aí eu falo, eu sinto ali aquela agilidade do mercado de evoluir e falo, galera, segura. Esse aqui tá com aquela maldade. Aí eu olho maior, fiz uma compra, por exemplo, essa compra tá rompendo o topo importante, tá fazendo fundos maiores no maior, né, no cenário todo. Cara, tem espaço para andar, segura. Eventualmente eu falo pra galera, os astros estão alinhados, tá né? tudo alinhado a média e a tá gente... pro lado certo, a tendência no longo prazo tá pro lado certo. E a gente tá posicionado. Eu falo, falo, galera, segura, que esse aqui é aquele trade para dar o salto. Boa. Aí a gente consegue fazer essas operações legais. É o dia de superar a meta. Exato. Eu gosto de operacionais simples. Eu acho que o simples é literalmente muito sofisticado mesmo. Acho que funciona muito mais. E assim, eu trouxe indicadores que eu gosto bastante, né? Da parte técnica do trading. Boa. Mas, só o que a gente mostrou aqui de tirar esse zoom e marcar suporte e resistência, você pode tirar todos esses indicadores, cara. Você vai fazer o quê? Não serve pra nada nesse caso. Mano, você faz o price action puro, cara. Puro. Suporte e resistência, rompeu bipolaridade, o primeiro reteste, cara. Já era. Esquece, se você quiser arrancar tudo da tela e fazer só isso, então já é maravilhoso. O simples funciona muito bem. O arroz com feijão nunca decepciona. Aqui, tem um quadro aqui que a gente, não sei se você já ouviu falar dele, chama Bate-Bola Jogo Rápido. Vixe. Conhece? Acho que sim. É rápido. Tá. A gente vai falar um termo e tem que ser rápido. Fui péssimo. Tá. Beleza? Minha cabeça não raciocina muito Eu rápido. também, eu demoro, eu sou meio lento. Porra, vai ser rápido. O Sasaki parecia que tava... Filosofava em cada Não, parecia que ele tava pergunta. ouvindo eu falando em câmera lenta. Não, o cara faz uma pergunta que eu falo, não, mas Asiático, né, mano? Depende. Asiático. Só Não é analítico. pergunta, caralho. É pra você precisar falar o que vem na sua cabeça. Não tô Mas é sim ou não? Não. Múltipla escolha? É pra você falar, tipo assim, se eu falar assim, sei lá, mulher, você vai falar gosto, você vai falar homem. Aí você vai falar assim, como amigo. Ela Sacou? pensou demais, aí já Entendeu? era. Pode ser o contrário também. Aqui a gente Tá, não tem essa sem discriminação, preconceito. não. De zero. Né? Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido com o nosso amigo Matheus. Matheusão, uma conquista marcante. Aprendeu a operar na bolsa. Tem algum trader que é sua inspiração? Quem? Alisson Correia. Um forte aprendizado. Gerenciamento de risco. Um arrependimento. Não ter aprendido gerenciamento de risco. Não, mas você aprendeu ou não? Então, o ter aprendido arrependimento foi eu antes. não ter aprendido antes. Mercado financeiro. Day trade. Um dia marcante de gain. Eleição do Bolsonaro 2018. Boa. Um dia marcante de loss. 1º de outubro de 2018. Vixe, perdeu quanto?
32. E quanto ganhou? Hã? E quanto ganhou lá do Bolsonaro? Quanto você ganhou? Ah, foi perto de 40. Boa. O trader que não estopa é? Leso. Análise técnica. Desculpa. Análise técnica. Médias móveis. Família. Tudo. Deus. Amém. Mano, foi a única coisa que eu consegui pensar. Eu tô desculpa, curtindo que é né? um dos poucos convidados que É tá bom. pensando rápido, porra. Bom. É. Não me Essas esforcei mais perguntas pra eu tô ser tudo rápido. errado. não Se é? a maioria não consegue pensar rápido, é a pergunta que tá errada. É, não, é porque vocês são lentos. Diferente. Se a sua boleta tiver só um botão de compra ou de venda, pro dólar, compra ou vende? Compra. E pro índice? Compra também. Boa. Quem é a musa do mercado financeiro? E a minha esposa. Ela é do mercado financeiro? Ela tem carteira. Se ela tem carteira de investimento, ela é do mercado financeiro. Olha. Desgraçado, ele Irmão. todo ferrado, né, com a pergunta. Irmão. Quem é o galã do mercado financeiro? Sou eu, tá louco? Não vale você. Não pode? Não. Galã do mercado financeiro. Gorila. Nu. A careca mais bonita do Brasil. Boa. Brasil. Pô. Oportunidade. Boa. Itaquaquecetuba. Não conheço. O moleque tá esperto, velho. Esse foi rápido. Pra gente encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco. Boa. O maluco é esperto. Pensa rápido. Tá acostumado mano, a ficar no meio da tela é. com os negros lá. E aí, Matheus? Irmão, né? que é? É operando um É, minuto? Verdade. exato. Você imagina o Sassaca operando um minuto? Acaba o pregão e tá esperando a formação do primeiro quedo. Pior que eu operava fluxo, cara. E fluxo eu cheguei a fazer 400 operações num único dia. Por isso que parece. É isso. O cara não tem Cara, é limites. outra... Nossa. mas é outra pegada. Graças a Deus o portfólio de robô existe mesmo. É. É. Em 2014 eu operei tanto pomo que ela não foi só eu, era um grupo O de pombo. traders. É o pombo. Que ela foi parar dentro da carteira do Ibov, que a gente operou tanto ela que o volume dela subiu e ela entrou pra dentro da carteira do Ibov. Caramba, mano. Ô, E era um grupo, sei misericórdia. lá, de 4 traders, pessoa física, mas girando. Os caras giravam o float do papel. Nossa, É. Caraca, que doideira. Aqui, quem não te conhece, como é que te acha na rede social? Matheus DS Lima, Matheus com TH. Matheus Ou Ma- DS Lima. É, mas acho que se pesquisar Matheus Lima Amazonas, eu coloquei Amazonas porque as pessoas não me encontravam. Aí o pessoal, quem que trabalha comigo não sabe meu nome. Tá. Então, É só Amazonas. é Amazonas, esquece, Tá. não, esquece. Já virou meu nome. Então, esse é meu Instagram. Instagram Top Game, @Top Game Oficial. Tô todo dia ao vivo no canal do YouTube da Top Game também. @Top Game no YouTube, não tem muito mistério. Tem um canal no YouTube também, @MatheusAMZ. Enfim, ele é pequenininho, mas eu posto mais aulas como essas, assim, dessas coisas. Boa. Cara, não tem... Eu já falei pra minha família, é urgente, durante a manhã, não me liga. Entra no YouTube que eu tô ao vivo. Então, assim, é o jeito mais fácil de me encontrar. No YouTube da Top Game, tô ao vivo todo dia. Boa. Aqui, Sasaki, obrigado por ter, Foi um prazer. por Satisfação ter, enorme. por Tá ter aqui pra atrapalhar vocês. ajudado a atrapalhar o nosso episódio. Foi ótimo. Matheusão, sem zoeira, obrigado. Foi muito legal. Obrigado, mano. Parabéns pela sua trajetória aí, pelo Obrigado. peito de ter vindo pra São Paulo aqui do nada, né? Do Neida. De outro lá, país, lá cara. do Amazônia, É. de outro país, outro outro planeta país. quase, né? Longe pra caramba, o Ela cara ainda tem veio. dinossauro. E curtiu o operacional, hein? Eu com simplão e Arroz com feijão, cara. massa, curti pra caramba. E se você chegou até o final do episódio e não seguiu a gente ainda, não deixou o seu like, o senhor está de brincadeira, né? Quer ter uma semana abençoada, amém, como diz o Matheus, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like pra aumentar a entrega desse episódio pra mais pessoas, episódio instrutivo pra caramba. E segue a gente no Instagram, @OsTradersPodcast. Fechou? Deixa nos comentários se achou do episódio. Pode falar mal do Sasaki, que tá liberado. Beleza? Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você não vai dar tchau, não? Pensei que já parou de Asiática é gravar. foda. Termina, tchau. Não. Tchau se você quiser. Você não é minha mãe, você não manda em mim. Vambora.